This is a little Easter egg for those of you who are watching the video first. I'm just making sure that everything is going to be fine for streaming, and then we'll get right to it.
All right, so everything should be in working order today. I have everything changed and adjusted, and so I've done a couple of test streams to make sure that we don't have the same technical difficulties today that we did yesterday, which is why we're back today, Sunday, August 29th, 28th. I can't figure out which day it is. Anyway, so for those of you who are watching the video later, this is just the intro to this live. My name is Sasha. I make videos about the Portuguese language, and we do lives on this channel about cultural topics and whatever kind of questions that you have related to linguistics, Portuguese, and other cultural things for me. So yeah, pardon the sound of the fan in the background if you can hear that. Unfortunately, it is still very, very hot, which means that I need to have a fan here. But we're doing our best, and we're going to be talking about things related to cultural shocks. Excuse me, things related to culture shocks and how that relates to healthcare and things that are maybe surprising to people who are adapting to life abroad and things that you might not think about if you are moving abroad and learning a new language and how all of those things tie in linguistically speaking. We're also going to be talking about how I corrected my vision. I got lens implants, and so I wanted to talk about that because I had mentioned that I was going to do this in an earlier stream earlier this year, so I'm going to share how that procedure and process went with all of you, and we're basically going to be just catching up on the topics that I tried to talk about yesterday but had pretty severe technical difficulties with, unfortunately. But today we should be all good. I'm keeping an eye on my performance metrics so that we can do that, and you know, touch wood, as the British would say, or fingers crossed, that everything continues to be decent. That being said, I also wanted to say that if you are new here, I do these live streams in both Portuguese and English, since I cannot put real-time subtitles on these live streams in Portuguese. Therefore, I just translate the things that I'm saying into Portuguese, or I translate from Portuguese into English, basically in real time, to the extent that I remember what I have already said, but I try to do it as best as I can. So if you don't understand Portuguese and I'm talking in Portuguese, just hold on a second. I will get back to English, and I will be translating or talking about things in both languages. Agora em português, para começar aqui, pois hoje, bem, ontem tivemos grandes problemas técnicos aqui na live, portanto queria voltar hoje, depois de fazer uns testes, e falar dos temas que tínhamos ontem para falar, nomeadamente choques culturais relativamente relacionados com os serviços de saúde, a rotina da vida, essas rotinas de vida que temos, de atendimento, da manutenção do nosso corpo, da nossa existência em geral, no mundo. Tipo a saúde em geral, ir ao médico, ao dentista, essas tarefas que temos que fazer periodicamente, que não necessariamente entra na equação daquilo que fazemos quando aprendemos uma língua. Então, vamos falar um pouco sobre isso e como isso tudo se relaciona em termos culturais, em termos linguísticos, em termos... bem, em todos os tipos de termos. Vamos falar sobre isso. Desculpa. E também vou falar um pouco sobre o procedimento que eu fiz para corrigir a visão, pois eu sempre tive miopia muito forte. E eu fiz recentemente um procedimento para melhorar a minha visão para sempre. E já começamos com uma necessidade de água. Enfim, mas eu tinha dito que eu ia fazer algum tipo de procedimento assim antes de uma live em maio, ou abril ou maio. Então queria partilhar um pouco desse processo, pelo que passei, e como foi, como correu, em que consta e tudo. Queria relatar um pouco dessa experiência aqui no canal para vocês, simplesmente porque eu acho relevante. Também é relevante
para a minha produtividade aqui no canal. E claro, temos novidades no canal. Eu vou ter um vídeo esta semana, amanhã ou terça-feira. Já hoje parece-me mais que vai ser terça-feira em vez de amanhã, pois com os problemas de ontem eu não tive tempo de fazer muita edição hoje, mas já lá vou contar-vos um pouco sobre isso. Agora, para quem seja novo aqui, pois eu sou o Sasha, eu faço vídeos sobre a língua portuguesa aqui no canal, nomeadamente a linguística portuguesa. Eu não sou professor de línguas, mas sim, eu partilho conhecimentos da linguística e analisamos línguas de uma ótica linguística. E aqui nas lives falamos de temas culturais e eu respondo às vossas dúvidas, perguntas, tudo que surgir no chat. Pois vocês podem ficar à vontade de me perguntar coisas, de falar entre vocês. E eu vou seguindo o chat e respondendo ao mesmo tempo. Também faço estas lives em português e inglês, pois então se não consegues seguir o inglês em tempo real, como eu não tenho forma de colocar legendas em português, eu vou falando em português também. Também é uma ótima oportunidade de ouvir o meu português em tempo real, algo que não consigo fazer nos vídeos, claramente. Mas enfim, eu vou falando em português e inglês, traduzindo tudo entre as línguas, à medida do possível, à medida que a memória permite. Mas eu tento fazer o meu melhor para que tudo seja equivalente entre as duas línguas. Okay, I think that's it. I think that's what we've got to start out with, so we're just getting started here. Outra vez, ontem tivemos grandes problemas técnicos, hoje, em princípio, estão resolvidos. Não devemos ter grandes problemas com isso hoje, mas eu tenho um olho nas métricas de performance aqui para garantir que tudo corre bem aqui hoje, pois eu não quero que haja problema algum hoje. Enfim. So, just a couple of other notes of housekeeping. If you are watching my videos and my lives and you would like to support me, you can do so with this link. I always forget which side it's on, but it's this link here down in the corner. Buy Me a Coffee is sort of like Patreon, except that it's like a one-time thing. It really is. I really wanted to sort of move toward a more punctual thing since I don't have my channel monetized. The reason I don't have my channel monetized is because it really wouldn't be worth it based on the dimensions of my channel, and I know that nobody likes ads, so I have resolved not to put ads on my videos. That's pretty much it. So my channel will never have ads on the videos, and because people have asked me for a way to have something like a super chat or like a member or a donation thing on my lives, on my videos, I have this Buy Me a Coffee here now. So you can do that, and I would like to thank Chris from last time, who also mentioned that they appreciate the fact that I don't put ads on my videos while buying me a coffee. So you can do that once, twice, or however many times you want. It's not a monthly thing, it's a one-time thing, and you can do that as much as you'd like. Okay, and that's pretty much it, and we'll get started. Para dizer tudo isso em português, pois há só mais uma coisinha. Se quiserem apoiar-me, se quiserem apoiar o meu canal, podem fazê-lo através de Buy Me a Coffee aqui. É parecido com o Patreon, mas é uma forma de me apoiar pontualmente, não tem nada de mensalidade nem nada. É uma forma de me pagar um café. Podes fazê-lo uma vez, duas vezes, as vezes que quiseres, sempre pontualmente. Isso respondendo a um pedido que eu já recebi algumas vezes aqui no chat, nas lives e também nos vídeos. Eu acho que é uma forma mais adequada para o canal, tendo em conta as dimensões do canal. Eu não meto propagandas nem nada de publicidade aqui no canal, nunca vou fazer isso. Não faz grande sentido. Eu sei que publicidades chateiam as pessoas,
e também a mim. Eu não gosto das publicidades nos vídeos, então nunca vai haver publicidades nos vídeos. Portanto, se quiserem apoiar-me, podem fazê-lo no Buy Me a Coffee. E com isso eu queria agradecer a Chris da última vez que me disse justamente que gosta do facto que eu não meto publicidades nos vídeos. Então, muito obrigado a Chris. E isso está lá para quem quiser apoiar o canal assim. Ok. Muito quero que meta ninguém aqui, eu sei, mas já lá vamos falando e já lá vamos vendo quem vai chegar. Sem travas não está a travar. Ok, muito bem. Obrigado por me avisar. Pois eu cá estou de olho. Eu fico de olho para ver se não está a travar ou se está a travar ou como é. Henrique Scaldini, oi. Olá, muito bem-vindo. Take two. We are starting over today because yesterday was a bit of a disaster. So I have an eye on everything. I am keeping track of how everything is going, and we are going to talk about the things that I wanted to talk about yesterday, but we're going to do it today with actual video. You could fazer vídeos only em português. Duvido que chegue a fazer vídeos apenas em português. Isso não alcança o público que queria. Eu acho mais vantajoso fazer os vídeos em inglês e expressar tudo o que tenho para dizer em inglês e depois colocar legendas em português do que ao contrário, pois eu acho que mais pessoas conseguem seguir os vídeos dessa forma. Para ser muito sincero. Por isso eu falo em português aqui nas lives também, para ter uma forma de partilhar o meu português com todo mundo. Boa tarde, Graça. Bem-vinda. Hoje estamos de volta para falar dos temas de ontem, mas de forma a ter uma imagem melhorada, um vídeo que tomara que seja realmente um vídeo e sem a travagem no vídeo também, porque ontem tínhamos grande travagem. Andrei, não mintas. A não ser que Campo Grande fique na Argentina. Olá, bem-vindo. Yeah, so today we're going to be talking in Portuguese and English, like always, and we're going to be talking about. I did get the opportunity, obviously, to sleep on. Motoqueiro Comete, eu conheço esse tal André. Descobri o problema de ontem. Na verdade, eu fiz uns testes logo em seguida após a live de ontem para solucionar o problema, pois tínhamos grandes problemas e eu não queria que ficasse assim e ficar na dúvida durante bastante tempo, pois eu não sei depois desta live quando exatamente vai ser a próxima, mas eu queria que tudo ficasse bem e melhor para as próximas vezes que vou fazer umas lives e portanto logo em seguida eu fiz os testes. Sim, então, o que aconteceu foi que ontem tive problemas com o software. Alguma coisa aconteceu com os ajustes no software, as configurações do software. E eu tive que resolver esse problema fora da live. A live ontem tinha 20 minutos de atraso. E foi por causa disso que desapareceu de repente. Então parecia que era de repente, mas na verdade eu já tinha dito várias coisas para, para concluir a live de ontem que ninguém, pelos vistos, tinha visto. Então por isso que estamos aqui hoje, pois o outro vídeo eu já apaguei do canal e não vai estar disponível porque temos hoje e vamos fazer para hoje. Então, okay, so let's see. So yeah, so I got the chance to sleep on what we were talking about yesterday, and I do I was able to kind of think about it in terms of presenting it in a way that's a little bit, I guess, a little bit more in line with how we talk about things on this channel, and
and elaborating a little bit more on my thoughts about things like culture shock and things like how the language we speak relates to our level of fluency in language, because I think we've talked about these things on lives before, and I wanted to kind of talk about how these are the sort of lived experiences of culture shock, where we've talked about how culture shock is really a system of ups and downs in language. And I think things like dealing with healthcare and dealing with life's routines can reflect a lot on a person's experience with culture shock. So we'll talk about it in those terms today, and I will also talk about my experience with my eyes, my little eyeballs. So I think I might start with the procedure that I got done, simply because and I want to close out Discord right now. Okay, did that with no problems. All right, that's fabulous. Okay, anyway, yeah, I'll start with my eyes just because I did yesterday, and because it's, I think, maybe not necessarily the most important thing or relevant thing to talk about. Just, I had mentioned in the live that I did for my birthday, which I think was in May this year. I think it was like May 1st, because it was that following weekend or something along those lines. Basically, what happened was I am now 30. I turned 30 in April, and I have been wearing glasses or contacts in some form since I was a small child, and I was sick of it, and I really didn't want to be using any more corrective lenses like that anymore, because it's, for me, it was very much a burden. For me, wearing corrective lenses caused me a lot of issues, just in terms of it would be sort of like physiological stress to have to switch between glasses or contacts or nothing at all, and just looking at things this close to my face, because I would like have to look at things this close to my face if I wasn't wearing glasses or contacts. And sometimes it would cause me headaches. Sometimes it would just make me tired, like make my eyes tired or whatever. And é muito engraçado. Pois eu conheço esse tal Andrei. Ele está de brincadeira. Yeah, and so I really just wanted to not ever have to deal with that again. Another thing that always really bothered me is that I couldn't see at night very well unless I had, contacts or glasses in. But então, quem me dera ter passaporte português. Quem me dera. Um, and one of the things about contact lenses is that you can't really sleep in them, and so for me, having to basically take out my eyes at night was something that I've always hated. Um, I otherwise never really had much of a problem with contacts. I would wear them all day, every day, but then having to go to sleep and not see anything and wake up and have the world just be a blur when you wake up was always something I hated. And so I basically thought, I'm gonna be 30. I'm a fully grown adult. We're not getting any younger, and my eyesight is whatever it's gonna be at this point. It's not getting better. It's not getting worse. So I felt like it was time. 30 is kind of a milestone. Why not just go ahead and go for it? So I decided to do that, and I found a clinic here in Barcelona, very nearby where I live. It's in the same sort of area, part of town. It's a clinic that specializes in optical procedures and like eye surgeries and eye care. And I think that that's something that's super important when you're looking into doing things to modify your body in some way, whether it's cosmetic or functional or what have you. It's, you want to go to somewhere that is specialized in just the thing that you're looking for, because a place that is sort of offering services in a wide variety of areas is more likely to just be selling you services in a wide variety of areas and not necessarily paying attention to the quality of what they're offering in the same way that a place that is specialized only in the one thing is going to be. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo. We're doing better today. We don't have any any big issues. So
Yeah, so I went to a clinic. It's a private clinic. It's a clinic that's specialized only in eye care, and there I did an exam the day after my birthday, so I had to wear my glasses for turning 30. And I did an exam where they took basically my eye health as well as my vision into account. So they saw whether or not I had any change in my prescription since I got my glasses, which had already been a few years ago. They which there hadn't been. They checked my eye health. My eye health is great, and seemingly always has been. So that was a positive point. But they also informed me at that point that LASIK, which is the more common procedure that we're more used to hearing about, is something that is really only available for people who have a certain range of myopia or nearsightedness. So if you're at a point where you're over about 6 diopters, they're not going to really want to operate with the lasers on you because it will take out too much of your cornea and you run the risk of not having vision in an eye because of that. And so my prescription was like -7 and -6.5. I had really bad nearsightedness. And so they suggested that I could do lens implants, which is sort of like they take a physical lens and stick it in your eye, and then that corrects the vision. And so I had some follow-ups that I had to do, and then I decided to go ahead and just do it. And I'm going to pause there and translate all that into Portuguese now. Agora, para traduzir tudo isso para português, antes que me esqueça, pois então. Vou começar por falar do procedimento que eu fiz para corrigir a visão aqui, pois eu, no meu aniversário dos 30 anos, que eu acabei de fazer 30 em abril, este abril, eu já tinha chegado a um ponto em que eu fiquei cansado de ter que usar lentes corretivas, tipo óculos ou lentes de contacto e esse tipo de coisa. Eu fiz uma live em que falei um pouco sobre isso. Eu acho que foi o fim de semana seguinte, a seguir ao meu aniversário. Eu acho que foi o dia 1 de maio, algo assim. Então, foi então que mencionei que eu ia fazer um procedimento ou algum tipo de cirurgia para corrigir a visão, e por isso eu queria voltar a falar um pouco sobre isso para quem possa ter interesse neste tipo de procedimento, para quem tenha dúvidas ou que queria um relato pessoal disso, pode ser algo útil. E realmente, no meu caso, eu fiquei cansado de ter uma visão tão pobre. Eu tinha miopia bastante avançada, sempre tive lentes corretivas, tipo, desde criança, desde os 6 anos de idade, desde o primeiro ano de escola. Eu cheguei ao primeiro ano de escola tendo que forçar a visão muito, sempre. E a professora na escola já tinha dito aos meus pais que precisava de atenção respeito a isso, realmente para tratar disso, porque não podia continuar nas aulas sem ver as coisas, sem ver as coisas escritas. E desde os 6 anos de idade, depois tenho óculos ou lentes de contacto, já um pouco depois, na adolescência, desde a adolescência já tenho as lentes de contacto. E pronto. Então, já lá foram o quê? 24 anos com essas lentes. Fiquei cansado disso. Em particular, há certos pormenores que me provocavam tipo irritações, e às vezes dores de cabeça de ter que trocar entre os óculos ou as lentes de contacto ou não usar nada e ter que olhar coisas tão de perto assim. Eu tinha que colocar as coisas assim de perto da minha cara para ver, sem essas lentes corretivas. Eu fiquei cansado disso porque às vezes provocava dores de cabeça, às vezes simplesmente era uma chatice, simplesmente ficava cansado disso. E realmente
era uma chatice. E então, por isso, com 30 anos, eu pensei que, já somos já sou adulto, já sou crescido. A minha visão, eu não vou ficar mais novo. A minha visão não vai melhorar com o tempo, mas também parecia que não ia piorando e realmente não estava a piorar. E não tenho sinal de que vai voltar a ser. Um, por isso eu achei que era um momento oportuno de fazer uma correção de visão, uma cirurgia para corrigir a visão. Por isso, resolvi fazer uma consulta o dia depois do meu aniversário, em que eu fiz alguns exames da saúde ótica, da saúde dos olhos, um, e da visão, para revisar a visão, para ver como está a receita tipo da miopia. Não tinha mudado desde que tinha feito os óculos. Eu já tinha uns óculos há uns 3 4 anos. E na verdade eu estava tudo ok, estava tudo bem. E queria então aproveitar para fazer a correção da visão, mas foi lá quando me disseram que o LASIK, que é a correção mediante laser, não era uma opção viável para mim, porque isso tira, mediante o laser, tira uma parte da córnea e isso pode afetar a saúde do olho. Tu podes ficar sem olho, sem visão no olho, se tirares demasiada uma capa demasiada grande da córnea. Então, para quem tenha uma miopia com mais que certos dióptros, algo do tipo mais do que 6, já não é aconselhado, não é aconselhável fazer. E como eu fui a uma clínica privada aqui, eu tinha encontrado uma clínica privada aqui especializada na saúde óptica, nos cuidados da visão e tudo mais. Isso é uma coisa que eu acho super importante. Quando queremos fazer umas cirurgias para melhorar aspectos do nosso corpo, é, na minha opinião, super importante ter em mente que devíamos ir atrás de especialistas naquilo que queremos fazer. Pois centros médicos existem que fazem de tudo, mas é mais provável que esses centros também te vendem de tudo. E pode ser que não se enfoquem mais na qualidade do serviço que prestam. Por isso eu queria uma clínica especializada somente na parte óptica. E eu encontrei isso na minha zona, que foi também oportuno para mim, tanto em todos os aspectos do procedimento. Foi bastante oportuno para mim. Então, visto que o laser não foi opção para mim, desaconselhável, e na clínica são super cuidadosos e eles não deixam nada para as margens. Sugeriram-me a implantação de uma lente intraocular. Então, o que é isso? A implantação de uma lente intraocular é literalmente o que parece. Eles colocam uma lente no olho para que possas ver com uma visão corrigida para sempre. É quase o mesmo procedimento que o procedimento que se faz para cataratas, só que não tiram a lente natural do olho. E então é isso. Eu optei por isso depois de certa consideração. Eu tive algumas consultas subsequentes e depois disso eu resolvi fazer isso porque eu realmente não queria viver mais com óculos e lentes de contacto e tudo mais. E eu já vou falar um pouco sobre como foi o procedimento, mas eu vou continuar em inglês. Só que ele é muito bom com línguas e fala lindamente português, obrigado. O Sasha tem de voltar. Eu tenho de voltar para Portugal, isso é verdade. É projeto de longo prazo. No longo prazo eu pretendo voltar para Portugal, mas mesmo para Portugal.
ficar o tempo necessário para tirar a cidadania. Realmente isso é uma das metas da minha vida que continuo a ter. Andrei fazendo um expose do Sasha. Bem que queria. Agora sim, sim. E no ranking dos passaportes mais poderosos, Portugal está na quinta posição. É verdade. Portugal tem um passaporte bom. It's true. Portugal has a good, strong passport in the ranking of which passports can get you to which countries in the world without a visa. And yes, I would like to. I do need to get back to Portugal. That is very true. Graça mentioned all of these things. That is a long-term project for me. I still have as a long-term project getting back to Portugal, moving back to Portugal for the amount of time necessary that I can get citizenship there, because I want citizenship in Portugal specifically. And that is something that I have always held on to, and I do still plan on doing when it is viable for me to do so. But like I said, that's a long-term thing. I'm just gonna check the quality of the stream right now. It looks like it's doing better, so I'm glad to see that. Okay. And I do have my eye on the performance, so we shall see. All right. With all of that being said, let's see. Where was I? So I had already decided to do this procedure. And drink some water. And so because I had already decided to do this procedure, I was going to do it earlier. I was going to do my procedure in June already, because that was going to be the closest time that they could book me in for that procedure. But then I stopped and thought about it, and my parents were visiting me this past month, and they were here for a month, because that's what they do. They come for a month at a time, which is a great privilege. And so I thought it would be better to have my eyes worked on while my parents were here, so that I could have people accompanying me. Excuse me. So that I could have people accompanying me, so that I could have assistance if necessary. It would just be better to have people around, especially having family around. I thought that that was just going to be a much smarter option and idea. And so I decided to wait until my parents were here. They came at the end of July and stayed through most of August. That is partly why I haven't had a video sooner, because it's very complicated for me to have time to give my parents attention, do my work in my day-to-day job, and also record and edit a video. I did record a video before they came, and I do have to edit that, and I will edit that in the coming days. So like I said, around Tuesday is when I plan on having that video posted. Because of the technical difficulties yesterday, today I haven't had time to do a whole lot, because I wanted to do this and really set that ship straight. So instead of posting on Monday like I had originally planned, I do plan on posting that video on Tuesday. Okay, yeah, so that's why I did this procedure a little bit later. And the procedure works at the clinic that I went to. They do everything with an abundance of caution. And so what happened was, well, I shouldn't put it that way. They do everything with an abundance of caution. And so the procedure involves inserting lenses into your eyes. And so instead of doing both eyes at the same time, they do one eye 1 week, and then they do the other eye a week later. The recovery time after getting the implant done is about a week. After a week, you can go on and go back to your sort of normal life, doing sports and all sorts of things that you're not allowed to do in the first week. But the first week, they only do one eye at that clinic, and the reason for that is basically just an abundance of caution, so that they can check the progress of how the lens is doing, and make sure that you don't have any problems, that there are not going to be big complications. They can kind of take stock of that from the one eye, so that they can be better informed about how the other eye will also take to the lens implant.
So that was how it happened for me, and I did one at the very end of July, and I did the other a week later at the very beginning of August. And the surgery itself is something that is very, 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 very simple. Now, I have never had a surgery in my life of any type, and so I also will say that I really don't like medical things. It really bothers me. um, so I was a little hesitant, but I really wanted to do this, so I just went ahead and did it. I didn't look anything up about it. I didn't watch any videos about it. I just went in blind, and that was, for me, for the better. And so basically, it's a very quick thing. So I got there each time at about 9:30 and was in surgery by like 10 or so. And I will say that I was out of there the first time at around 11:30, and I was out of there around 11 o'clock the second time. So we're talking about a procedure that doesn't really last very long at all. The actual procedure itself lasted maybe 10 or 15 minutes, and then you get about 30 or 40 minutes of taking a nap afterward in a resting area, like a holding room, just so that they can monitor you, but also so that you can relax and kind of calm down after the surgery and let the calming medications take effect, and what have you. So each time it was very easy. I walked home with my parents. Afterward, I went in blind, literally. Yes, I did. But yeah, afterward, I walked home with my parents each time. Got something that I could eat at home really quickly before taking a nap through the afternoon, and then I would take a nap for like 6 hours, and then wake up at the end of the afternoon, feeling completely fine, taking the cover off of my eye and being able to see the world. Now, because you have to dilate your eyes before the surgery, I would say that the only irritations that I had were for the span of a couple of days. That's about how long the dilation effects last on me, particularly. Sensitivity to light was increased for me. And there was a little bit more of an irritation to my eye thereafter for a period of about a day or two, mostly coinciding also with the effects of dilating your pupils. Thereafter, though, for the rest of that week, I really can't say that I felt any kind of irritation in my eye. My eyes felt completely normal, and really is just sort of like all of a sudden I can just see, which is great, and I can see very clearly at night and everything as well. So yeah, already the very first evening, I really, I was able to go eat out, have dinner with my family, and eat and do things like normal the very first evening after the very first surgery, and it was completely fine. I wore a contact lens in just the one eye for a week, and it was a little weird, but it was what we had to do, and that was fine. And I felt fine. After just the same day of doing that, I felt completely fine. So in my view, it's something that I would totally recommend anybody who is in a similar position where, you're not maybe in your early 20s. I wouldn't necessarily recommend this to somebody who's in their early 20s, because your physical anatomy can continue to change and develop through your mid-20s. I would say that if you're past your mid-20s, sick of not having to wear glasses or what have you, then this is a really great option to look into, and something that I would not hesitate to recommend. Especially, if you qualify for LASIK is even easier. LASIK is even faster. It takes about 90 seconds per eye. And so, like I said, it's something that I would really recommend pretty much to anyone who wants to do it, because it is such a relief and so immediate. And it's worth every penny. Mas agora eu vou dizer tudo isso em português, pois sou capaz de esquecer daquilo que eu já disse, já contei, se eu não disser tudo isso. Pronto.
Eu fiz esta cirurgia no fim de julho e no início de agosto. Can they do the surgery again down the road if your vision worsens? If your vision worsens, they can actually do LASIK on top of it because they haven't actually done anything on your cornea. And so if your vision worsens to an extent to where you need further correction, they can do LASIK on top of that. You could theoretically do it again, but I'm not sure that that's something that I don't know if that's something that is normal or habitual, but there are definitely options. Yeah, there are always options. Então, sim, o procedimento eu fiz no fim de julho e no início de agosto. E então eu fiz isso para coincidir com a visita dos meus pais, que me visitam cada ano durante um mês. E ter os pais aqui em casa, eu vivo num apartamento bastante pequeno, e ter a visita dos pais aqui em casa é claro que é um privilégio, mas também isso complica a publicação dos vídeos, pois a edição dos vídeos fica mais complicado, pois eu não tenho tanto tempo assim para dar atenção aos meus pais. Trabalhar durante o dia no meu trabalho normal e também editar os vídeos e postar os vídeos, ou fazer o que quer que seja aqui no canal. Por isso eu não postei nada até agora, desde o início de julho. Mas eu tenho um vídeo agora, eu vou postar um vídeo em 2 dias, 3 dias, na terça-feira. Eu pretendia postar o vídeo agora na segunda-feira, mas hoje eu não tive a oportunidade de fazer grande coisa, pois com os problemas técnicos de ontem, realmente isso complicou a edição e eu não tive tanto tempo assim para editar o vídeo hoje, então prevejo que seja na terça-feira. Dare I have fun with my family, I know, right? Mas pronto, tendo isso em mente, inicialmente eles sugeriram-me fazer a operação no. Como era? A meados de junho. O plano era meados de junho e fazer a operação já em junho. Mas eu tinha pensado melhor. Eu pensei que eu queria ter acompanhamento no processo, eu queria simplesmente a presença de pessoas, especialmente família, que ia estar aqui caso alguma coisa não corresse bem ou sei lá, se houvesse alguma necessidade, tinha os pais aqui. E então resolvi fazer isso para coincidir com a visita dos meus pais, da minha família, que ia estar aqui, que achei melhor e foi melhor, na verdade. E então eu fiz um óleo. Basicamente o que fazem é que, com uma abundância de precauções, só fazem o óleo de vez quando fazem essa implantação de lentes, pois como é um procedimento um pouco mais invasivo, fazem um óleo de vez em vez de fazer os 2 óleos de vez, para monitorar a evolução da implantação, para monitorar como reages o teu corpo, como o corpo reage à implantação e tudo mais, para ver que tudo corre bem e que tudo seja como deve ser. Now I feel guilty for wearing glasses without lenses just to look like a scientist. I mean, I think glasses can look very stylish and cute. I just was sick of the necessity of having to wear them, so you shouldn't feel guilty. I mean, do what you want and what makes you feel cute and stylish. Mas é isso, eles com uma abundância de precauções só fazem o óleo de vez e monitoram o progresso e a evolução durante uma semana. O período de recuperação é uma semana e realmente durante essa semana, na verdade, já ficas bastante normal depois de um par de dias. No meu caso foram 2
mais ou menos 2 dias, com um pouco de incomodações, pois tens que fazer uma dilatação da pupila antes de chegar à cirurgia, porque eles precisam disso para poder operar, e isso faz com que tenhas um pouco de sensitividade à luz, e luzes fortes. E eu, no meu caso, na minha fisiologia, eu tenho mais ou menos 2 dias de afetação disso e, enfim, só senti incomodações, só me senti incomodado por isso um, durante, eu diria, um dia e meio. Na verdade, não chegaram a 2 dias. Durante um dia e meio eu tinha algum senti um pouco de incomodação com isso, incomodidade. Mas depois disso já ficou tudo normal, mesmo bem, e também as cirurgias demoram muito pouco. Cheguei para as cirurgias às 9h30 da manhã e depois de pouco tempo já começaram a operar-me. Um, Saí da primeira operação pelas 11h30, isso com um procedimento que demora uns 10, 15 minutos. Depois tens um período de recuperação depois, justo numa zona de, de recuperação, de relaxar, onde podes dormir uma cesta. E isso demora pouco tempo, e só precisas de tempo de recuperar, de deixar o medicamento de relaxar, o relaxante, tomar efeito e tudo mais. Mas já da primeira cirurgia saí depois de pouco mais que 2 horas. Da segunda eu saí pelas 11 em ponto. Ou seja, 1h30. Não demorou tanto, tudo correu completamente bem, no meu caso, descansei um pouco, mas depois do primeiro dia voltei para casa a pé, juntamente com os pais, que parámos para comer alguma coisa, ou para comprar uma coisa para comer em casa, e depois de dormir durante a tarde, 6 horas durante toda a tarde, acordei com visão, já sem grandes não tinha problemas, não tinha efeitos secundários. Tirei o que estava a tapar o olho e podia ver, já podia ver. E eram só os cuidados normais que te dão algumas gotas para colocar nos olhos, um colírio. Na verdade, são alguns tipos de colírio que tens que colocar para garantir que não fique infectado e tudo mais. Mas no meu caso foi tudo normal. Na primeira noite, depois da primeira cirurgia, eu já saí para comer com os pais, com a família. Eu já conseguia ver sem problemas, além desses efeitos secundários da dilatação do olho, que não é estritamente relacionado com o procedimento em si. Mas tive de usar uma lente de contacto no outro olho durante uma semana, que foi uma coisa estranha, mas aceito a estranheza de ter que fazer isso, pois ter esperado uma semana entre olhos para mim foi uma experiência agradável, porque já com a segunda vez eu fui lá um pouco mais confiante do que ia acontecer. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de coisas médicas. Eu fico um pouco aflito quando penso em coisas médicas, então eu não pesquisei nada antes da cirurgia, eu não vi vídeo algum, e não queria saber. Eu fui fazer tudo cego, literal e figurativamente. Porque realmente dá-me coisa, eu não gosto de coisas assim. Nunca fiz outra operação na vida, nunca fiz outra cirurgia na vida, e tomara que continue assim. Mas enfim, isto foi a primeira cirurgia que fiz na vida,
não tenho grandes planos para fazer outras. um, mas é assim, correu tudo super bem. Eu não tive problemas secundários, efeitos secundários, problemas, etc. Nada disso. E depois de cada cirurgia saí no mesmo dia a poder fazer coisas. O período de recuperação, como disse, é de uma semana. No meu caso, essa semana corre com total normalidade, só que não podes fazer atividades físicas, não podes fazer desporto, não podes ficar na praia em luz intensiva, não podes nadar, claramente, ou seja, não podes entrar no mar, nem na piscina, nem nada disso. Um, e para mim não ter que fazer atividade física não foi não, não me chateou, foi tranquilo. Eu não tive. Para mim, ter algumas semanas de pausa de ginásio não foi grande coisa. Um, à vez ou de cada vez, é verdade, sim. Ainda bem que ninguém fez olho gordo. A anestesia é local, sim. É mesmo local, não é geral, não há necessidade disso. Não é um procedimento que demora tanto para fazer com que seja necessário. Um, a anestesia é local, colocam um colírio que faz o efeito de anestético uh, e é uma sensação estranha que na verdade vês um pouco do que estão a fazer, mas não vês. É estranho e eu não gosto de pensar nisso porque eu fico aflito. Uh, mas por mais estranho que seja, vale totalmente a pena. Eu sempre digo às pessoas que estiverem numa posição parecida comigo para fazerem, eu recomendo vivamente, como dizem os portugueses, vivamente, pois para mim foi uma das melhores coisas que já fiz na vida. Um, uh, porque é super simples e melhora tudo. Um, olha, eu não tenho queixas nenhum. Não tenho queixa alguma. Foi um sucesso, sim. Foi todo um sucesso, todo um êxito. Um, não hesitava em recomendá-lo aos outros, seja de laser, seja a implantação da lente, realmente faz toda a diferença. Para mim foi super tranquilo também. Depois da semana inicial, no segundo óleo, na verdade, antes dessa semana terminar, eu já não notava grande incomodidade no óleo. Eu aplicava as gotas só porque. Aplicava as gotas só porque era assim para fazer, completar a semana, porque eram gotas antibióticas, tipo um antibiótico em gotas, e com isso não se brinca. Um, mas já depois de tudo realizado, das 2 semanas, eu já me sentia completamente bem. Não tenho. A minha visão é perfeita agora. Eu tenho visão completamente boa, tenho visão 20/20. Eu consigo ver com toda a clareza à noite, toda a claridade do mundo. Não tenho problemas em ver à noite, que para mim é um luxo. A visão quando eu vou dormir e a visão quando eu acordo de manhã não tenho problemas, não, eu consigo ver tudo, um, que é algo que eu nunca na vida, eu não tenho memórias de viver assim, então para mim isso é fabuloso. E realmente essa é a palavra que eu usava para descrever tudo, que é fabuloso corrigir a visão e não ter de me chatear com lentes. Eu não tenho mais dores de cabeça por ter que trocar entre óculos e lentes e blá 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 blá. Não tenho incómodos no computador, por exemplo. Eu consigo
uma coisa é certa, que é usar o computador durante um pouco de tempo, tens que ir habituando-te ao uso do computador, isso é verdade, e ecrãs de forma geral. Um, mas como eu tenho uma vida totalmente girada por computador, eu preciso de usar o computador para trabalhar e tudo mais. Um, eu passo muito tempo na frente de um ecrã. Um, eu habituei-me muito depressa depois dessas operações e eu não noto nenhuma diferença. Um, o laser é capaz de dar dificuldades de ver à noite, depende. Depende de cada pessoa, mas é uma das possibilidades para quem faça laser. E dizem que pode ser o caso com as lentes intraoculares, mas no meu caso não foi. Um, olá, olá, Dead Ghost Ash, olá, bem-vindo. Hoje a live está funcional. Sim, então, os meus olhos não ficam cansados na frente do computador, mais. Passei por um período de. Dentro dessa semana, eu passei por um período em que trabalhar na frente do computador ficava um pouco incómodo também, mas não durou muito. Durou poucos dias. E reabituei-me a isso. O único pormenor que tenho, que vai diminuindo com o tempo, é que é uma coisa super normal, é que podes ficar com aros na volta das luzes que vês, se por exemplo, se estiver escuro, ou num quarto escuro, ou à noite, ou o que quer que seja, e olhas diretamente para uma luz, pode haver um aro em volta da luz. Isso. Lufter, devias. Pois é, Lufter é bom. Uh, essa coisa do anel em torno da luz, para mim, foi diminuindo com o tempo. E não é algo que me preocupe. Não é algo que noto muito agora. Isso também é outro pormenor que pode eventualmente surgir. Lens flare não é exatamente, mas é tipo ver um aro ou um anel, literalmente, na volta da luz. É assim de simples. É parecido com essa ideia de lens flare, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas enfim, é isso. Tudo correu completamente bem, agora vejo perfeitamente e eu sou muito melhor por isso. Okay, there are some things that I didn't say in English before. That I wanted to mention. So when I did all of this, it's all fine. I really didn't feel any side effects from doing the procedure. For after the couple of days where it was a little bit bothersome, really my eyes felt very normal. There are a couple of things that I have noted that are very, very minor. One of them is very normal, which is that you can see sort of rings, like a halo effect around lights if you're in a dark room or if it's at night and you look directly at a light. Sometimes people can have it to where they see rings around, like a halo around those lights. And I've noted that a little bit, but it's I have noticed that a little bit, but it has gone away over time. The other thing is using screens, the computer. My job is very much in front of the computer. I do my work in front of the computer. I spend a lot of time in front of the computer just in general in life, and so during that first week period, I would say that it was not. I could still use my computer and get what I needed to done in terms of like things like for work, but it definitely had times during that first week where I would get tired of looking at a screen and would just take longer breaks than normal and get off of the computer or look at a different type of a screen that was a little bit easier on the eyes.
or just, take a complete break altogether from screens. Um, that's one of the benefits of having my family here while they were here, because, going out and doing other things is a little bit easier. Um, but other than that, I really wouldn't say that I was bothered by much. Yeah, I mean, after the first, I should say, after the 2 weeks, during the week, you're not supposed to do any kind of physical activities. So no sports, no going to the no going to the gym, no sports, no sitting in direct sun, so no beach, no swimming or anything like that. So no diving into the sea, no going to the pool, whatever. For me, that meant taking a few weeks off of the gym. That was no big deal. I didn't really care. Having a break from the gym was not so terrible. But I am getting back to it next week. And yeah, so for me, I mean, I think everything went swimmingly well. It was completely fabulous. Being able to see perfectly, and I see perfectly at night. I don't have any problem seeing at night now. I go to bed and I can see things very clearly, even in the dark. And I wake up in the morning and I can see things clearly, which is not something that I have memories prior to this. I don't remember a time prior to this when I could do that. And so for me, that's just really cool. And I would recommend this to somebody who's in a similar position where, you're physiologically sort of at a place where it makes sense to do so. I mean, I would not hesitate to recommend it to anyone, whether that be laser. I mean, laser is even easier. LASIK lasts even less time. I mean, it's 90 seconds per eye. So, I would recommend it really to anyone, and I think it's absolutely fantastic. Um, yeah, so there's that. Just out of curiosity, how many times a day do I apply chapstick? I put on lip balm several times a day. I use it quite a lot. Just like I do moisturizer for my hands. I hate having dry skin. It is one of the things that irritates me the most. Ever since I was a small child, I have hated having dry skin, and having dry hands and feeling things like paper with dry hands is something that is horrible to me. So lip balm is the same thing. I apply it frequently throughout the day. O Henrique pergunta: adoro a camisa, by the way. Obrigado, é uma camisa nova. Eu sempre gosto de padrões florais. E então é uma camisa relativamente nova. Eu acho que é a estreia desta camisa aqui no canal. E o Henrique tinha perguntado quantas vezes por dia eu aplico o batom nos lábios. Pois várias vezes por dia, porque eu detesto a pele seca, mas detesto pele seca, tanto nos lábios quanto nas mãos. Eu aplico o creme de mãos várias vezes por dia também. Cada vez que lavo as mãos, eu aplico creme de mãos, eu passo creme de mãos nas mãos. Porque desde sempre, desde pequeno, eu odeio essa sensação de pele seca, de tocar em coisas com mãos secas. Dá-me aflito. Não gosto. Dá-me uma sensação péssima. Não gosto. Eu fico aflito. Yeah, so there's that. So that's... agora vou poder trabalhar melhor no computador. Isso sim é verdade, é absolutamente verdade. Eu já tenho trabalhado bastante no computador neste então, por assim dizer. Realmente, porque eu já tive bastante trabalho desde então. Desde a realização da segunda operação. Yeah, so I just wanted to talk a little bit about that, simply because I had mentioned it before. It's something that's sort of relevant to my life, and I did that here in Spain, and I do want to talk about not just doing that in Spain, but also the sort of the general panorama of medical care when you're abroad and living abroad, and how those things can be surprising and different, and how that plays into culture shock. So we'll talk about culture shock again, and how culture shock is a series of ups and downs, and ups and downs. And how
it's those little things. I mean, it's the important things in life that are so banal that um, you don't really think about them until you have to go do them, and then when you're living abroad, it becomes a much bigger thing than it ever would have been in the system that you grow up in and are used to. So we'll talk about that as well, because I of course did this procedure in Spain in a different language. And I have a lot of thoughts as to how that sort of applies to culture shock, and seeing how people get on platforms like TikTok and talk about how surprised they are at how medical attention works in other countries, especially in Western Europe and what have you. I think it's something that's really interesting, and also relevant to my experience in Portugal. I mean, I definitely will tell you a little bit about that as well. Sou eu a tocar em tecidos lisos, tipo seda, arrepio-me todo. Pois é, para mim é com as mãos secas, eu não consigo tocar em papel em particular, de qualquer tipo, um, especialmente papel de cozinha e coisas assim, desse tipo. Ugh, ugh, é péssimo. Mas eu também não gosto de felpa, não gosto de veludo, não gosto de texturas assim, com ou sem mãos secas. Yeah, um, Dead Ghost Ash or Lufter doesn't like touching smooth fabrics like silk. Um, so for me, touching any kind of paper with dry hands is awful. I hate it. And I also don't like. I hate touching things like felt, or I especially hate velvet. Um, the texture of those is awful to me. I hate it. Um, yeah, so we'll talk about anyway. Back to what I was saying, just to round out that thought, is that we'll talk about culture shock in that way a little bit as well, because I think it's kind of important. Um, eu tenho esse problema com giz. Giz também é complicado, mas eu não tenho tanto problema com giz, mas escrever com giz é complicado. É complicado. Essa textura ao escrever é complicado. Tecidos sintéticos são os piores para mim. Eu não gosto de tecidos sintéticos muito, por vários motivos, mas eu não uso tecidos sintéticos porque, pelo menos no verão, porque eu fico uma fonte de suor com poliéster e afins. Não consigo. Henrique doesn't like synthetic fabrics, and I don't like synthetic fabrics very much for a number of reasons, but especially in the summer, I'm just like a fountain of sweat. If I'm wearing polyester and similar fabrics, so I don't bother with that. For me, it's got to be tem que ser algodão, tem que ser linho, tem que ser algum tipo de tecido natural. Não pode ser tecido sintético para mim. Yeah, it has to be like cotton or linen. That's the word. Or some other kind of like natural fiber. For me, I can't do the synthetic fibers in the summer. And then Paulo Henrique Schiavetti says that he has the same sort of problem with chalk. I think chalk itself is fine, but writing with chalk is definitely complicated. I can deal with it, for sure, but it's definitely not the most pleasant sensation in the world, for sure. Aquele tecido de leggings é horrível. Pois é, para mim não gosto muito, mas para usar no ginásio aceito a chatice. Para fazer desporto é uma coisa, mas no dia a dia jamais. The leggings fabric is horrible for Henrique, and I agree, it's not great. Although for things like going to the gym or
playing sports, I deal with it. It's okay. But yeah, I would never wear that in my day to day. Parabéns pelo sucesso da cirurgia, fico feliz que tenha corrido tudo bem. Devia ter trazido uma garrafa de alvarinho português para festejar. Ou um licor beirão. Entre alvarinho português e licor beirão, sou certamente mais inclinado pelo alvarinho. Mas sim, é verdade. Obrigado, sim, obrigado. Faz um bom bocado que eu não. Na verdade, que eu não bebo vinho em geral, mas especialmente vinho português, porque eu tinha uma loja aqui perto de casa, na minha zona, mas essa loja fechou. E essa loja tinha ficado. Isso foi durante. Basicamente a coincidir com a pandemia. Um pouco antes, na verdade. Mas durante a pandemia ainda ofereciam vendas online, mas fecharam a loja online e eu já não posso encomendar vinhos dessa loja. E a loja de produtos portugueses mais perto de mim fica no meio da cidade, a meia hora de metro. E então é mais complicado comprar vinhos portugueses, que para mim é uma chatice. Que eu sempre gosto de ter, em ocasiões especiais, eu gosto de ter um bom vinho português. Um, yeah, Graça said, congratulations on the success of the surgery. She's happy that I went well, but that I should have gotten a bottle of Alvarinho Português or Licor Beirão to celebrate. I agree. Between Licor Beirão and Alvarinho, the white wine variety, I definitely am more inclined toward Alvarinho because I'm more of a wine person. But although it's true that I haven't really been drinking a lot of wine recently, and especially not Portuguese wine, because there was actually a Portuguese store very nearby in this neighborhood. But then a little bit before the pandemic started, they closed. But during the pandemic, they had maintained an online shop. But then they closed that down too. So ordering wines from them became impossible, obviously, which I wasn't super happy about. Because the nearest store with Portuguese products to me now is in the center of town. And it takes about 30 minutes on the metro, so it's not very convenient, and their selection is not as good, quite frankly. So I'm a little disappointed in that, and so it means that I don't have Portuguese wine as often as I would care to. For special occasions, I always like to make sure that I have a bottle of Portuguese wine available to me. I like to go buy for my birthday or for the new year or what have you. If there's ever like an occasion to celebrate, I like to have a bottle of Portuguese wine to go with it. Eu não disse antes, não traduzi o que eu disse em um vinho do Porto. Eu também gosto do vinho do Porto, mas o vinho do Porto é bastante doce para o meu gosto. Eu não sou muito inclinado ao doce, de forma geral, coisas açucaradas, super doces. Um bom vinho do Porto, de vez em quando, de tanto em tanto. Eu gosto, mas vinho normal pode ser também dessa região, sim, claramente, mas eu sou mais inclinado ao vinho normal do que o vinho fortificado. Lufter says port wine is also an option because he's from Porto. And yes, port wine is good. Porto is good. But I will say that it's a little too sweet for me. I'm not a person who loves super sugary sweet things. So it's something that I do like port wine, but it is something that I really like in moderation, just every so often. It's not something I'm gonna down a bottle of in the company. Like I'm not gonna consume a lot of it at a time. Mas em português agora, para falar do próximo tema, porque eu tinha apresentado esse tema antes, mas não traduzia a português. Então, também queria falar então, por falar da cirurgia que fiz, que realizei
uma cirurgia para corrigir a visão, algo que queria sempre fazer, mas fiz isso aqui em Espanha. Em Espanha fiz com tudo que isso implica para uma pessoa que é estrangeira. Um, Obviamente não sou espanhol, nem tenho interesse em ser. Não sou espanhol, não sou catalão. Um, e eu sou estrangeiro, residente no estrangeiro há muito tempo. Isso tem algumas implicações em termos de choque cultural relativamente a pormenores da vida, tipo rotinas da vida, um, acesso a serviços de saúde, expectativas com serviços de saúde e tudo mais. Eu acho que há uma conversa para ter relativamente a choque cultural, um, porque realmente é uma das coisas em que, quando começamos a aprender uma língua, não pensamos nesses detalhes mais banais da vida, mas que, entretanto, ficam muito importantes quando vamos para um estrangeiro, moramos no estrangeiro e temos que viver a vida tendo em conta que uh, não pensamos nisso na nossa região de origem, ou seja, passamos a vida inteira a ir ao médico ou ao dentista ou o que quer que seja, sem pensar muito nisso, sabendo que é uma necessidade, e há pormenores que fazem com que seja, com que faça parte do choque cultural, que é, como já falámos há muito tempo, um, choque cultural, na verdade, é uma série de altas e baixas, um, pontos mais positivos e pontos mais negativos, picos e vales, por assim dizer. Um, e isso entra nessa equação também. Um, e é um dos pormenores mais banais que não entra no pensamento de quem começa a aprender uma língua e quer aprender tudo sobre uma cultura e tudo mais. Não lhe ocorre que pode haver eventualmente alguma diferença entre o país de origem e o país de destino, em termos médicos ou em termos de cuidados habituais na vida. Cuidados à saúde ou manutenção regular do nosso corpo, da nossa existência, da nossa pessoa. Seja fisicamente, seja psicologicamente, como quer que seja. Eu nunca. What have we done to deserve you? Thank you, I appreciate it. Eu nunca fui a um hospital em Portugal e tenho 35 anos. Eu, touch wood, nunca fui ao hospital tampouco. Espero que continue a ser o caso. Mas para ir ao médico e fazer exames, check-ups, esse tipo de coisa, isso é normal, todos temos que fazer. De qualquer jeito, quando somos infantes, temos que ir para os exames regulares para monitorar o crescimento, para tomar as vacinas que temos que tomar durante a infância e tudo mais. É tudo importante, sempre vamos ao médico. Em princípio, também temos que ir ao dentista cada ano. Eu sei que alguns, enquanto adultos, não vão cada ano com todo o rigor que deviam. Mas, em princípio, também vamos ao dentista, etc. Pode haver, eventualmente, outras práticas, tipo psicologia, ir a um psicologista ou fazer terapias várias, sei lá. Mas sempre há coisas para tratar na vida normal. Eu já fui ao hospital aqui, mas nunca para algo grave, ainda bem. Nem a miúdo, eu era muito cagão para partir um braço.
de certo jeito, ainda bem, porque na verdade, quando somos miúdos, é muito fácil partir um braço ou fazer coisas ridículas que fazem danos ao nosso corpo. Ainda bem que de pequeno um, recuperamos mais depressa também, mas eu também não. Felizmente nunca tive problemas assim. Nunca tive problemas graves. Touch wood. Knock on wood, as we would say in the US, but I've adapted the British version of saying touch wood because of the media that I consume. Afinal é de graça, sim, o Brasil tem o SUS, em Portugal temos o SNS, Serviço Nacional de Saúde, também nunca quebrei nada, knock on wood, touch wood, etc. Neither have I. Difícil torcer um tornozelo jogando videogame, é verdade, é completamente verdade. Mas eu, mesmo com ténis, nunca tive problemas assim. E muito menos jogar SimCity como eu gostava de fazer enquanto adolescente. Esse tipo de jogo. Complicado ficar com problemas assim. Tive que tirar o apêndice com 5 anos. Com 5 anos é muito jovem. Henrique had to take out his appendix at 5 years old, which is really young for that, but it's one of those things. It just happens, and you never know. Yeah, so to get started, did I cover everything? Enfim, o ponto de tudo isso é que tudo isso enquadra no que categorizo como choque cultural. E vamos falar um pouco sobre isso porque eventualmente pode haver uma ligação entre os nossos usos linguísticos, a fluência numa língua e os lados culturais e os lados da experiência cultural que temos, também a aprender uma cultura nova, aprender a viver numa cultura nova, e como nos expressamos perante essas situações numa cultura nova. Eu acho que tudo tem a ver e tudo é relevante para os temas do canal aqui. Era isso que eu queria dizer antes. Nunca tive problemas com o hospital, etc. Ainda bem que todos nunca tiveram grandes problemas com o hospital. Realmente é algo que... quanto menos, melhor. Digo isso. The less you have to go to the hospital, the better. And I sincerely wish that for the entire chat. I'm glad that no one in the chat has so far said that they've had to really go to the hospital for things. So that's good. I'm glad. Yeah, so to talk about culture shock and specifically talk about healthcare in terms of culture shock, like I said, we've been talking about how I think we take for granted things. I see you there. So I think we kind of take for granted our situation where we're growing up. Like we were talking about just a minute ago, when you're young, já te vou responder, na verdade. É uma pergunta interessante. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. When we're young, we really... when we're young, we don't necessarily think about these sort of routine things in our life where, you're young and you have to go to the doctor and you just, maybe you're not going to the hospital. Like everybody's sort of told their stories of whether or not they've gone to the hospital, and thankfully most of the people in the chat have not gone to the hospital. But, throughout your life you have to go to the doctor, you go to the dentist. I mean,
you should be going to the dentist once a year. That doesn't necessarily mean that everybody goes to the dentist once a year, but you should be going to the dentist once a year. You should be going to the doctor regularly for checkups. You should be going, for other types of attention. Um, and you may even need things like psychological services or what have you. There are all sorts of different types of sort of things to keep you in check throughout your life that you go to, not necessarily strictly speaking being a hospital, but you see a doctor fairly frequently throughout your life. It's just one of the parts of life. And it's easy to take it for granted, um, you know, and not really think about it, and think about how the system that you're in, wherever it is that you grow up, you start out as an infant, and when you're a baby and you're an infant, you have to get routine checkups so that they can monitor your growth, and so that you can get your infant vaccines, and all of these things. Children are, as we've mentioned before, more inclined to doing things that will, harm their health, or they're more inclined to break bones or what have you. Children get sick frequently and have to go to the doctor a little bit more frequently. This is a very normal part of growing up, and you just go to the doctor, not just for checkups, but for other types of attention. And so it's easy to sort of have one perspective from where you are from, and then we don't think about that when we're going and moving into a new place, and we're thinking about how we're going to go about doing this, living this aspect of life. We don't necessarily think about how things might be different, and how perspectives might be different, and how you have to adjust yourself and the way that you go about those things in a different way. And so the sort of peaks and valleys, or the ups and downs of culture shock, really play into that, because it is something that we don't actually think about before we get there. It's not something that you're really, most people are not doing in-depth research as to what are waiting times like at a doctor's office, how do you book an appointment, and so on and so forth. But these are cultural experiences that have a linguistic side to them that really do play into what it is that we're talking about when we're talking about cultural shock, and the big differences between places. There was a question in the chat. Sasha, queres casar? Não precisa ser agora, mas de futuro vês-te casado? Eu nunca pensei muito no... Vou dizer assim. Eu nunca pensei muito na questão de casamento. É uma coisa que não vejo como necessidade na minha vida. Casamento não é algo muito importante para mim. Nunca tive um casamento de sonhos. Nunca sonhei com o dia do casamento, etc. Esse tipo de coisas. Se fosse conveniente, se fosse necessário, ou como quer que seja, provavelmente que sim. Mas não dou prioridade a isso. E pronto. Mas, sim, o ato de casar. Sim, é verdade. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque cada pessoa tem uma perspectiva diferente. Hoje em dia eu vejo que... reconheço que há vantagens disso. Há vantagens legais disso para muitos casais. Não sei, há pessoas que gostam da afirmação de ter uma união legal e entre aspas, inquebrável. Para mim, eu não ligo, eu não dou bola, por assim dizer, a isso. Não é importante para mim. Não é algo que entra no meu pensamento. Outra vez, se fosse conveniente, se fosse mesmo necessário, se fosse algo super determinante, considerava, mas como digo, não me entra na mente, não me entra na cabeça, não penso nisso com grande frequência.
So I had a question to say it in English that was, do I want to get married at some point? Doesn't Not necessarily right now, but in the future, do I see myself as being a married person? Um, like the act of getting married. And I think that's actually an interesting question. I know it's kind of an aside, so we'll take a little detour here, but I did want to actually respond to that. And the simple answer to that is that marriage is not something I've ever thought about. It's not something that's important to me, and it's not something that I necessarily see myself in. Just I've never had any dream wedding or any kind of. I've never fantasized about a wedding. I've never fantasized about what married life would be like. It's not something that's ever been important to me, and I don't give it any kind of priority or importance. So if it were convenient or necessary for some reason, I would certainly consider it, but it's not something that I really it's not something that I really find to be super important or necessary. I know that there are advantages. You know, there can be legal advantages for couples who get married, and there are people who like the sort of legal affirmation of a quote unquote inseparable bond or unbreakable bond. Um, and that's fine. I respect that when other people do. For me, it's not something I even really think about. I just don't. It just doesn't enter into the equation for me. So, like I said, I mean, if it were convenient, if it were convenient or necessary for some reason, I would certainly think about it. But it's not something that I otherwise give much thought outside of that. And I think it's an interesting question. I mean, everybody has a different perspective on that. Um, everybody has a different perspective on that, and everybody has different hopes and dreams and projects different things onto what that really means for them. And so for me, it's just not something that I think of as being particularly important. Graças. Você tem irmãos? Não tenho irmãos. Sou filho único. Graça asked if I have siblings. I do not have siblings. I am an only child. I'm sure many of you picked up on that already. Acho que é bastante óbvio. Qual seria o custo de uma cirurgia dessas nos Estados Unidos? Na verdade, eu paguei. My stream is. Okay, we're back to good quality. Na verdade, eu paguei o mesmo preço que uma clínica super prestigiosa nos Estados Unidos para LASIK. A minha cirurgia foi mais complicada e, portanto, custou mais aqui do que laser custa. The worst type of child, that's funny. Not gonna deny that. A implantação de lentes intraoculares custa um pouco mais, porque é uma cirurgia mais complicada do que o laser. Agora, nos Estados Unidos o laser custa um pouco mais do que custa aqui, e em clínicas em clínicas privadas, em zonas prestigiosas, sei lá, pode custar mais ainda. Eu paguei o preço de um laser, de um LASIK, tipo, quanto custa numa dessas clínicas prestigiosas, que custa mais. Ainda assim, eu sempre digo que não foi barato de qualquer jeito, mas não foi caro tampouco. Eu não paguei dezenas de mil. Não paguei dezenas de milhares de euros, mas tampouco paguei nada. Não, tampouco foi de graça. A good question that I got asked by Graça would be, what would be the cost of a surgery that, like what I did in the United States? I paid about the same as you would pay at a prestigious clinic, private clinic, to do LASIK in the United States. So the lens implants cost a little bit more because it is a more complicated surgery and they have to order the lenses. Também é verdade que tem que pedir as próprias lentes que te colocam nos olhos. So it costs a little bit more. And with that in mind, I don't want to necessarily give a specific amount, but I will say that it wasn't cheap, obviously. I mean, it was not cheap. I went to a private clinic
and what have you. But it wasn't astronomically expensive either. So I didn't pay tens of thousands of euros to do this procedure, but I didn't pay nothing either. So it was sort of kind of what you would expect for it, and kind of I paid well within the range of the prices that you would see online if you're doing your research for it. So basically, my corrective surgery cost about the same as somebody who would go if they were to go in the United States to a fancy clinic to do LASIK. I paid about that much. The best type of childhood, though, that is also true, and adulthood in many ways. 6K, less. I paid less than that. 6,000 foi menos. Felizmente foi menos. I wonder if I should put this to rotate. It's fucking hot in here. Por um fino em café. Well, you know. Sounds kind of lonely, though. I am a very independent person. Aside from being an only child, although I'm sure that my personality has been shaped in large part by being an only child, but my personality is very independent, and I am very at peace with my own company, so I actually prefer that. I don't have any concept of what it would be like to have siblings. I have a very close friend who is like a sibling to me, but she is not actually my sibling. So I'm none the wiser, and certainly because of my personality, I don't care. I in fact very much enjoy having plenty of time to myself to recharge my batteries and process the world around me. O Paulo comenta que parece um pouco solitário ser um filho único. Eu digo que eu sou uma pessoa independente, de caráter independente, de personalidade assim, independente também do facto de ser filho único. Eu acho que isso informou e formou parte da minha personalidade, mas também sou naturalmente assim. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ter tempo para mim, na minha própria companhia, a pensar e processar o mundo, e esse tipo de coisas. Eu sempre fiquei muito em paz na minha própria companhia. Eu sempre gostei da minha própria companhia. Eu posso ficar bastante tempo sozinho, sem problemas. E na outra mão, eu também não sei como seria ter irmãos. Eu tenho uma amiga que é super próxima, ela é quase como uma irmã. Só que ela não é irmã, não somos irmãos de verdade, mas é a aproximação mais perto que tenho. Só que realmente não somos irmãos. Então eu não tenho conceito de como seria ter irmãos. Também tenho um laser aqui em casa, serve de apontador quando faço apresentações. Eu alguma vez ou outra já tive um laser desse tipo também. If you have shit parents, you have no one to rely on, so it depends. That's true. I was an only child until I was 10. I do need alone time, but me and my brother barely interact anyway. But you know what? That happens too. Everybody's case is different. Everybody has a different relationship with their family and their brothers and sisters and their parents. So é absolutamente verdade que toda a gente tem uma relação diferente com os irmãos, com os pais, com todos na sua volta. Então, realmente a experiência difere entre cada pessoa. Ok, para voltar ao tema, para falar de choque cultural, eu queria falar um pouco disso também, porque realmente é um pormenor interessante. Então, eu fiz essa cirurgia aqui em Espanha, essas cirurgias, porque foram duas. E o procedimento foi aqui em Espanha. Eu tive que fazer tudo aqui em Espanha em espanhol. Fazer isso aqui em Espanha em espanhol não me foi grande incómodo. Eu não tive problemas com isso, porque eu falo espanhol fluente. Eu consigo expressar-me sem problema algum em espanhol. Em catalão também. E foi também em parte em catalão, porque nessa clínica também se fala catalão.
supostamente falam inglês também, mas na prática eles não gostam de usar o inglês porque não falam com tanta fluência e fluidez no inglês. Fica mais complicado para o pessoal da clínica a falar em inglês. Eu não ia chatear o pessoal da clínica, eu então fiz tudo em castelhano, praticamente tudo em castelhano, em parte em catalão também. A clientela que tem fala principalmente castelhano nessa clínica e, portanto, acabam por falar castelhano mais do que outra língua. Entre o pessoal lá naquela clínica falam catalão também, então as duas línguas são opções, mas, claro, entre catalão e espanhol não temos inglês. E ter que fazer isso implica ter que aprender todo esse vocabulário, ter que aprender todos os jeitos locais espanhóis de fazer exames, de fazer consultas, de interagir com pessoas, das expectativas, da pontualidade, todos os pormenores. Tens que adaptar-te à localidade em que te encontras. Ou seja, em Portugal seria em português também. Tudo é um pouco diferente em qualquer sítio. Para mim, outra vez, em castelhano e catalão, eu falo ambas as línguas fluentemente, não tenho grandes problemas, mas eu tive que fazer tudo e pode, ainda assim, ainda com uma fluência bem atingida nessas línguas, pode provocar dúvidas e pode provocar incertezas de entendimento e de tudo que precede dessas consultas, dos procedimentos, etc, 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 por causa de ser uma cena nova. E isso faz parte dessa curva de choque cultural, porque podes ter momentos em que tudo parece como se fosse nativo, como se fosse banal e de toda a vida, e podes ter momentos na mesma consulta em que escapaste a ti uma palavra e de repente não percebes nada ou não consegues voltar a seguir a conversa porque te focas nessa palavra que perdeste ou algo assim. Your stream is... Okay. My performance metrics don't... Let's not do this today. Stream... Okay, my quality is still fine. Mas enfim, pode provocar incertezas, pode provocar dúvidas, tudo mais. Mesmo tendo um nível de fluência alto. E mesmo sendo completamente aculturado no novo sítio. Totalmente assimilado, por assim dizer. Então, para mim, todo o processo foi bastante tranquilo. Como disse, eu já sou bastante assimilado aqui na Península Ibérica. Eu sou bastante ibérico nos hábitos e nos costumes. Eu sei como as pessoas são. E isso não... Oh. Let's see. I'm getting notices of some issues popping up, so we shall see how this goes. I'm just really trying to stay on top of it. Aqui o Streamlabs está a mostrar de vez em quando problemas com a qualidade do stream, da live, então eu estou aqui super atento porque eu não quero uma repetição de ontem. Não quero que isso faça com que eu perca a linha de pensamento, mas eu vou ficando atento na qualidade da live. Enfim, já sou bastante acostumado com o estilo de vida aqui, mas também no processo de fazer os exames e as consultas. Eu também fiquei com algumas dúvidas, por exemplo, nos primeiros exames, no primeiro dia que fui para fazer os exames iniciais.
eu fiquei com algumas dúvidas. Eu esqueci de perguntar coisas porque não me entrava na cabeça em espanhol para perguntar. Eu tive que perguntar na, na consulta, na segunda consulta que tive. Coisas assim que se calhar em inglês não me passava. E eu fiquei um pouco mais estressado por causa disso. Um, porque eu pensei, eu devia ter perguntado isso, ou eu devia ter perguntado aquilo, ou será que eu não percebi muito bem uma coisa aqui ou acolá? Sei lá, pode haver coisas assim. Isso também se estende a qualquer tipo de atenção médica na verdade, também é algo que se aplica a Portugal. Se bem que em Portugal eu não tenha tido de fazer grande coisa médica, a minha experiência em Portugal foi assim, de não ter muita. Eu tive atendimento, tipo, exames de saúde sexual, que é uma coisa também que se deve fazer com regularidade, um, enquanto adulto ativo, assim. Mas em Portugal eu fiz pouco mais que isso em termos de ir ao médico. Um, eu tive um seguro de saúde em Portugal super barato. Acho que paguei. Eu pagava 80 euros por ano, algo assim, porque eu tinha uma necessidade por causa do visto da residência. Eu precisava de um seguro de saúde e com os CTT, eu acho que juntamente com a Fidelidade, eu tive um seguro de saúde de 80 euros por ano, que era o seguro mais básico que existe. Mas dava algum tipo de cobertura, só que eu não precisava dessa cobertura porque eu tinha acesso ao sistema público. Mas nunca tive de usar muito esse sistema e realmente não era coisa que eu precisava de explorar. Agora, eu demorei para começar a fazer exames tipo com o oftalmólogo com o dentista, com o médico geral, etc. Para tratar de tudo da saúde aqui em Espanha, mais tarde, quando já me tinha percebido da necessidade de fazer coisas assim. Um, um, eu comecei a fazer isso mais aqui em Espanha e isso também é uma coisa que tens que pensar, que quando te mudas para outro país até o próprio sistema podes ter surpresas, tipo como é que marcamos uma visita com um médico, como é que marcamos uma visita regular, como é que é diferente aqui e como é que se fala de uma coisa. Se calhar não tens vocabulário para dizer uma coisa do tipo, tenho a mandíbula incómodos com a mandíbula, ou tenho dores de cabeça, ou tenho dores de estômago, ou algo, sei lá, pode ser qualquer coisa, pode ser com qualquer parte do corpo. Tens que aprender todo o vocabulário do corpo, que pode ser que não tenhas aprendido nas aulas de língua, ou que não tenhas tido necessidade de expressar antes. Tens que aprender todo o vocabulário relevante aos verbos, de coisas que nos passam com o corpo e tudo mais. E isso pode ser uma barreira ao acesso ao sistema médico, porque podemos ficar um pouco reticentes de fazer coisas, porque já não gostamos de falar ao telefone e precisamos de ligar usando o telefone para marcar a primeira consulta e depois, só depois disso, podemos marcar mediante o sistema digital ou algo assim, algo do jeito. Pode ser qualquer coisa assim que já em conjunto com as dificuldades linguísticas de ter que aprender a linguagem específica relevante a isso, um, tudo isso em conjunto pode formar barreiras ao acesso da saúde, que pode também provocar ansiedades, incertezas, etc, 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 e podes passar mais tempo do que se calhar ias passar no país de origem, mesmo não tendo um sistema tão bom quanto o sistema em que atualmente vives, por exemplo. Que é o meu caso, sendo uma pessoa dos Estados Unidos, mas já lá vamos falar.
Okay, let's see. Sasha já traumatizou com a live de ontem. Yeah, I wouldn't say I was super traumatized by yesterday's live, but I am just trying to be very vigilant today because I want to make sure that my settings are all correct. Um, um, termos técnicos, exatamente. Um, so I'm trying to be very hawk-eyed in terms of keeping on top of the stream quality. Para mim a qualidade está perfeita, ainda bem. Para nós está bom, não noto cortes, ainda bem. Deve ter acontecido algo muito mal lá por fim. Travar não é tão grave assim. Travar não é tão grave assim, mas a live de ontem quase que não era vídeo, então para mim foi um desastre. Vazou o OnlyFans, nada a ver. Um, the first thing I would ask is when you mean no physical activities, is that included? I did not ask that, so that's just not something that I didn't need to ask that. Oftalmologista, oftalmólogo também. Sim, temos. Enfim, temos muitos termos técnicos. Termos técnicos, technical terms. So basically, what I was saying in Portuguese, we started in Portuguese this time, and we're talking about basically how the way that routine things like going to the doctor can really incorporate themselves into the ups and downs of culture shock, because culture shock is sort of how you adapt to a new place over time and how you sort of handle the ups and downs and get them to a point, not a place, a point. Get them to a place where the ups and downs and the highs are not so high and the lows are not so low. And there are a lot of elements to that. There are a lot of cultural elements because you're going to a new place that has a new system, things work differently, and there's obviously a linguistic element to that. So what I would say is quite simply that to start with, I did my surgeries, for example, because there were two, in Spain, in Catalonia, and I did them in Spanish. I did everything in Spanish and Catalan to some extent as well, because the clinic, although they allegedly speak English at the clinic, they don't really speak English. And because they don't really speak English, I wasn't going to fuss about with having, them try to talk to me in English that they're not all that comfortable with, and it's not really their best language, and blah, 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 blah. And because I already speak Spanish quite fluently, I speak Catalan quite fluently as well. I just did everything in Spanish, but of course that is something quite different to what I would expect to do in the United States, or it's not really my quote-unquote default. And that is something that can really, for as fluent as you might be in a language, so in my case, for as fluent as I am in Spanish, you can still have a certain lack of confidence in that when you're entering into a new situation like that, where you're doing exams for things that are more technical and you're having to use language that is more technical that you may have to learn on the fly, or you have to find a new word for things and learn new words for things really quickly in order to express yourself adequately so that you can go to your exams and treat your your vision and your health. And I will say that in cultural terms, even though I'm very acculturated to the Iberian Peninsula, I'm very sort of Iberian at this point, and I'm very assimilated into sort of Iberian cultures. Living in Spain, I have a lifestyle that is very in tune with local customs and practices. But when I'm in Portugal and when I live in Portugal, I also have a lifestyle that's very attuned to Portuguese customs and practices. Even with that, going through an exam and having to talk about these things, I noticed, for example, that like on the first consultation and the first exams that I did, there were definitely things that I, because I wouldn't necessarily think of them first in Spanish, I didn't necessarily ask certain questions, or I didn't necessarily think of certain things while I was there because I was focusing on making sure I was being understood properly and understanding them properly. And evidently I did, but because I was just paying that little extra bit of attention that,
I wouldn't have to do otherwise. It's adding another layer to that sort of cultural experience of how you're dealing with a situation. And, that, you know, you can have sort of doubts. And in my case, that was really just a series of questions that I had to then ask at the follow-up consultation that I had. Um, um, and these sort of things where it's easy when you're living abroad and you're thinking about moving abroad to have those sort of little things that pile up, that again, even if you're perfectly fluent in a language, you have a C2 level like I do in Portuguese, or an advanced C1 level like I would say I do in Spanish or Catalan, just by virtue of living here for so long and using these languages. It's like even if you are at these levels of a language, you can still feel sort of not as confident, and that can have knock-on effects in terms of how you're interacting with the culture and doing things. And so, I think of it in terms of, I also had to deal with this to some extent in Portugal. And Portugal was definitely really the first time that I had to deal with these sort of things. In Portugal, I had a private health insurance simply because I needed to for my visa, for my residence. So I went to the post office, the UCTT, and KQROYH. You said that I think you might have been the one that said that has like a pronunciation of some sort. But do remind me if there's some specific way of saying your username. Anyway, that's a very interesting question. I'll answer that after I'm done with translating this. So I went to the UCTT, the post office in Portugal, and they do a health insurance plan that's super cheap. I got an annual plan that I paid like 80 euros a year for, so it's the most basic coverage you possibly could get, and I never once had to use it. But I had it in case of an emergency. And I also had access to the public healthcare system in Portugal. I mentioned in Portuguese that I never really had to use the public health system, again, because I have never, touch wood, had to go to the hospital or whatever. But also, I definitely felt, Crow. Okay, yeah. I knew there was something there. Crow. Yes, so Crow has a great question, and I'll answer that in shortly. So in Portugal, when I was living in Portugal, I had more barriers in my Portuguese anyway, and so because of those sort of linguistic barriers that everything was brand new. I was really, not only was I learning Portuguese, but I was also coming of age in the whole concept of being an adult and having to take care of those things for myself, having to get myself registered in a health system of whatever sort, having to actually call the doctor and make an appointment to do things. So when I was in Portugal, I was, becoming a person, basically, because I always like to say that Portugal is sort of where I became an adult. I obviously was born and raised in the United States, but I became an adult in Portugal, and as an adult, I live in Barcelona. But this is why I feel so very attached to Portugal and whatnot, because my formative experiences were there. So you have to add in the factor in Portugal of the fact that I was becoming an adult and having the responsibilities of doing those things. I never really sought that out in Portugal. The only thing I really ever did was like STI screening in Portugal, which you should do if you are an adult and you are active in that way with some level of regularity. It's just the thing that you do. I don't think we need to elaborate on that any further, but yes, that's just the thing that you should be doing. Any sexually active adult should be doing that. I did that when I was in Portugal. It's pretty much the only medical thing I actually ended up doing there. Okay,
and so to go from there to Spain, so I started really going more to the doctor and taking care of things in Spain, or figuring out things like how do you actually get into the public health system? What does private health insurance look like in Spain and things like that. Um, um, and so for me, Spain, I'm more used to it in those sort of things in Spain simply because I've just used these systems a little bit more in Spain. Um, and then having gone and done that is something that I am now more used to, and can add to my list of things like, okay, I took this initiative, and I'm good with it. I'm comfortable with it, and I can sort of keep on with that and um, not worry about having to express myself in Spanish anymore about that or what have you. But it is something that can, when you are living abroad, cause a barrier to accessing that system. You know, you can be sort of reticent to talk on the phone to begin with and realize that in order to access a health system, you have to call and make an appointment in this new country or new place. Or maybe you have to call and make an appointment the first time, and then only thereafter can you use their digital systems to make your appointments and go in to see the doctor or what have you. And so that can be a bit of a barrier to begin with because you might have that personal hang up to begin with, but then you also have the factor of not being completely confident in your linguistic capabilities, even if they exist there and are fine, to where you don't feel confident in using them, and therefore you create a larger barrier than you otherwise would have and to accessing a healthcare system. And so what you take for granted at home and just go do, whether maybe begrudgingly, because you have to use the phone or whatever, but you just go do it. Maybe when you're going abroad, it's something that becomes more of a big deal, and causes more anxiety and a little bit more tension, or just is more of a hurdle to get over. That obviously once you do is less of a hurdle, but like getting past that initial barrier sometimes can be quite more difficult than we would expect, because we just don't, this is not something that we really think about, again, when we're just thinking first of moving abroad and learning a language and learning a culture. Okay, so let's get to the chat. Loving the Twitch gamer vibes with the purple LED in the background. I will say that my favorite colors in general tend to be sunset colors, but I would say my favorite colors overall tends to usually be purples. So I will be probably keeping the background purple or blue or something that's related to the channel colors that you see often on my videos or here and whatnot. But yeah, I got LED bulbs for overhead, and I've been enjoying that, and I honestly like it because it's a little bit less distracting in the background, than just, and also easier on my eyes, to not have just a big super daytime bright light above me. Yeah, so having those LEDs is really nice. Henrique comentou que gosta da vibe de Twitch, com as LEDs cor-de-rosa, não, cor-de-rosa não, com as LEDs. I just had my brain just went completely blank for a minute. Gostou das LEDs violetas, lilás, é mais para violeta lá atrás. Eu digo que roxo, de forma geral, é a minha cor preferida. Eu tendo a gostar de cores tipo de pôr do sol, mas se tivesse que especificar, eu gosto em particular de roxo. Então a luz de fundo vai muito provavelmente ficar em tons roxos e azuis, ou as cores do canal que vêm aqui, verdes e azul e roxo, etc. Eu gosto muito de roxo. E eu comprei umas LEDs aqui para colocar em cima no teto, que eu acho melhor do que ter uma luz super
brilhante e super branca e super de dia, super forte. É melhor para os meus olhos. Eu acho um pouco. Distrai menos, no fundo. Eu acho que é um pouco melhor para live também. Então vai ficar assim. E é isso, eu gosto de roxo. Yeah. Okay. Okay, if it was Twitch, he would be banned due to how unbuttoned the shirt is. It is so hot in my house, and I have the doors to my office closed, that the shirt has to stay like this. It's like 28 or 29 degrees in my house, so faz tanto calor, em catalão dizem lá calor, mas faz tanto calor aqui dentro da minha casa, especialmente aqui no meu escritório, que eu tenho a porta fechada. Um, um, tipo, faz uns 28, 29 graus aqui dentro. Um, então a camisa vai ficar assim. Tem que ser. Eu vou andando pela cidade assim também, com. Vamos ver. Dois botões. Assim. Quando faz tanto calor assim. Yeah. Okay, so crow, which is spelled, love that, in a very unique way. Anyway, Crow has a really cool question, which I actually really liked, which is, do you ever like the feeling of alienation that comes from being a foreigner? To ask, they say to ask a weird question. I actually think that's a really great abstract question that I think a lot of people don't necessarily think about, because being a foreigner is something that can be isolating and alienating and for some people lonely. You know, it can be a very solitary experience at times, because you are literally one person. You know, you are what where you grow up and where you make your life as an adult in your native country. You are embedded in a community of, you know, in a society and community of people who o meu escritório, olha, o meu escritório é 1,30 m por 2 metros ou algo assim. É pequeníssimo. É closet. Yeah, my office is really like 1.3 meters by like 2 or something like that. It's absolutely diminutive. It's practically a closet, but I make it my office. Anyway, what was I saying? Yeah, so we come from being inserted almost by force, but really just by nature of growing up and being social creatures, being inserted in a society, right? And so we inherently have like social connections around us in all of the things that we're doing. And that is something that I think that people take for granted until they move abroad and they realize that they have these systems in place. Um, until they realize that they have these systems in place, and that they don't have those systems there physically present with them abroad. Now, for me, the interesting thing about that is, because I already am a person who is very sort of independent. You know, my personality is very independent. I don't really I don't rely on having constant social interaction to maintain my mental state, and to maintain my well-being. You know, like, connections with other people are necessary for me in other ways. But my personality, I don't have negative effects. You know, not being in the company of other people for somewhat more extended periods of time than more extroverted people does not affect me mentally or developmentally in the same way that it would somebody who is more extroverted. So to put that into a more dramatic scale, the sense of, like, you know, moving to another country where you don't know
where you don't know people necessarily, and when you move to a country where you don't know people, you're not studying, you're not necessarily working right away, which was my case in Barcelona. Over time, you start working, you meet people or whatever, but when you are in a situation where you're really thrust into an environment where you're by yourself and you have to sort of meet new people as an adult, especially, it can be very isolating, and you have to basically, when you move abroad, whether you like it or not, to some extent you have to learn how to become your own best friend. Fortunately for me, that is already the case, and I'm more than capable of doing things by myself. I don't have a single problem with eating by myself. I don't have a problem with traveling by myself. I don't have a problem with sightseeing by myself. I can have plenty of fun doing that. I'd have just as much fun with other people, and of course I enjoy the company of other people in doing so and sharing those experiences with people. And of course it's different doing that. But if I need to, it's not that big of a deal. So for me, I think that the idea of feeling alienated is kind of interesting because you get the unique experience of also you have the sort of experience of being in a place but not of it. So you're not necessarily strictly bound to the same constraints that people who are from that place have. You can look at their society still as an outsider, no matter how assimilated you are, and it can be kind of interesting to have a sort of almost like it's a window into how are people, like, you know, how are people existing and how do you see things a little bit differently than they do. And so I think the idea that you might like the feeling of being alienated, I think that there are aspects of it that can be kind of fun and interesting. But it does tie into culture shock because on the same token, you can also feel like a perpetual outsider, and that can be an experience that can sometimes feel negative as well. So when you're still in the phase of culture shock of things going up really high and going really low, that low can also be informed by feeling like an outsider all the time. Like you'll never be completely, part of this new place. So I hope that answers your question. I think it's super interesting, and I think it's actually super relevant to the whole overall discussion. Para responder a essa pergunta, Crow, que escreve isso de forma super engraçada e diferente, perguntou se eu algumas vezes gosto da sensação de solidão que vem de ser estrangeiro. E eu não acho que seja uma pergunta estranha de todo. Eu acho que na verdade é uma pergunta super interessante e super relevante à discussão, à conversa de hoje. E é completamente verdade que passamos muito tempo sem dar conta dos sistemas de apoio que temos, tipo sociais. Crescemos e existimos no nosso país de origem. I'm going to let the chat answer you, Paulo, and I'll answer all of the rest of you in a minute. But crescemos com sistemas em que somos praticamente forçosamente colocados a socializar com pessoas e a estabelecer redes de apoio, redes de contacto com pessoas, redes sociais, literalmente. E quando nos mudamos para um outro país, vamos de forma solitária, sozinhos, para esse novo lugar, sem necessariamente ter uma estrutura que nos coloca num ambiente social em que nos podemos adaptar e assimilar. Isso pode ser estudantil, universitário, de qualquer jeito, ou também pode ser mediante o trabalho, porque quando somos adultos o trabalho é é a maior fonte de socialização enquanto adultos.
Isso é um facto real da vida. um, para a esmagadora maioria de pessoas no mundo. E quando te mudas para outro país, pode ser o caso que realmente não te encontras nessa situação em que te podes socializar com pessoas com tanta facilidade, e te podes sentir mais sozinho, podes sentir solidão, podes sentir alienação de pessoas, de ter a sensação de não fazer parte da sociedade ou coisas do jeito. Mas a pergunta também toca na ideia de também ser estrangeiro e ter inerentemente outra perspectiva relativamente à existência e aos hábitos e costumes e forma de ver o mundo do novo sítio e da nova cultura. E em certa parte pode até ser divertido passar a ver essa cultura através de uma janela, de certo jeito, tipo, a olhar numa janela e olhar para a cultura e ver com outra perspectiva como pensam no mundo, como interagem com o mundo, quais expectativas têm para o mundo. Isso tem muita coisa a ver com o choque cultural e os picos e vales, especialmente no período de passar por picos muito altos e vales muito fundos, muito baixos. Porque na mesma moeda também pode induzir uma sensação de nunca pertencer à nova cultura, de sempre ser um estrangeiro, literalmente, sempre ser um forasteiro na nova cultura, de ter essa perspectiva de nunca pertencer. Isso também pode ser uma parte baixa que corresponde totalmente a este tema de choque cultural. Isso cabe muito neste tema de choque cultural. É preciso basicamente aprender a ser o teu próprio melhor amigo, porque vais passar muito tempo sozinho. Eu felizmente sempre fui uma pessoa bastante independente. Come on stream, let's get it together. Eu nunca tive grandes problemas. Eu não dependo de socialização para manter a minha saúde mental da forma que uma pessoa extrovertida depende. Eu não derivo a minha felicidade do simples ato de interagir com pessoas. Eu preciso de pessoas para outras coisas. Eu tenho outras necessidades com pessoas, mas eu não dependo de outras pessoas para a minha sustentação. Ou seja, eu consigo estar comigo próprio, sozinho, a fazer coisas, a viajar, a ver as coisas que há para ver, a comer, esse tipo de coisa. Eu não preciso de estar na companhia dos outros. Eu aprecio a companhia dos outros sem precisar dela. Sempre fui assim, sempre fui uma pessoa bastante independente, e eu vejo as necessidades sociais de forma um pouco diferente do que uma pessoa extrovertida se calhar precisa, se é que me faço entender. E portanto, para mim, ser o meu próprio melhor amigo nunca foi uma coisa difícil. Então espero que isso responda à pergunta, mas eu acho que foi uma pergunta bastante interessante que cabe perfeitamente neste tema de hoje, de que estávamos a falar até agora e que vamos falando assim sobre isso. Okay, what else do we have? That's a good question. Yes, it was. People on Twitch are having yes, getting suspended for a week. I'm fine. Yes. Is it humid though? The humidity here is about inside my house. Actually, the humidity is about 60%. So the humidity is not great. It is quite warm.
And that actually also explains partly why I use so much of the lip balm, because it's very hot, and so I have to drink lots of fluids, and I still will be sort of dehydrated otherwise. And so I need all of the moisture I can get. Henrique Serraldini perguntou se há muita umidade aqui também. A umidade relativa no ar aqui fica pelos 60%, em torno de 60%, ou seja, não é muito, não é uma umidade extrema, mas também não está seco aqui. Não te deves sentir mal, Lufter. Brazil is once again not respecting the seasons and is hot again, unfortunately. Eu também tenho uma personalidade muito independente. É uma boa forma de ser. É a única forma de ser que eu conheço. Graça Silver is also very independent. I was in Dubai first week of August, 48 degrees. It was so humid. That sounds like hell on earth. Lufter estava no Dubai na primeira semana de agosto, 48 graus, com muita umidade. Parece-me um inferno vivo. Went to Dubai alone too. It was awesome. That sounds pretty cool. Dubai seems like an interesting place to go to. What did I say about getting married again? I said I was going to let the chat explain that, but basically what I said is that it's just not something I've ever really thought much about. But I'm not completely opposed to it. Good answer. I haven't had the experience of living abroad as long as you have, but I like the feeling in small doses at least. Yeah, I like the feeling to some extent sometimes, because I think that it has its advantages, and I think I think that feeling can be sort of like a reality check a lot of the time. So I definitely agree with that. I think in smaller doses, it's definitely something that can be a net positive still. It's like when you see two people talking out of earshot, you watch their gestures, expressions, wonder what they're talking about, but you're automatically filtering out people around you. Yeah, I mean, everything is sort of a system of what you're paying attention to, right? So, we people who are foreign and living abroad, again, no matter how assimilated you are, always will have that special layer of being able to pay attention in a different way to the things around them than people who grew up somewhere necessarily will. É facto incontestável que uma pessoa estrangeira sempre, por mais assimilado que seja, ter uma perspectiva ou a opção de ver o mundo mediante uma perspectiva diferente daquela que têm as pessoas que crescem nesse país, nessa região, nesse sítio. Sempre vais poder focar-te em detalhes diferentes do que podem essas pessoas nativas. I, for example, wasn't paying attention to the stream. That is perfectly normal. It has been 2.5 hours. These streams go very long, so I don't expect everybody to be completely attentive at every single moment. It's very long, but I appreciate that everybody who is here, and I'm glad for that. So thank you all. But yeah, so I think it's a very, very interesting question. I really, really do. Yeah, and I mean that is another aspect of culture shock, and I mean that can apply to medical things as well. I mean, I think it's my fault. Don't worry about it. Don't worry about whatever it is that you're worrying about. No, I think that can also in some ways apply to perspectives that people have about the quality of their country of origin or their region of origin. I think that people often, when they are from somewhere, tend to be more critical of that place. And I think that when you choose to move somewhere and you choose to move abroad, you have a greater appreciation for that place in a way that people who are from there are not necessarily even capable of having, simply because they're not capable of seeing that place
from the same perspective and having the option of choosing to be there, from not having an option. Like, basically the idea is that of course they have the option to choose to stay there, but choosing to stay there and being present in that place is the default for them, whereas it is entirely optional for somebody who is foreign and chooses to move somewhere. Doing so is entirely optional because you come from a different default. They didn't choose, right? They didn't choose, but you chose. It's different, and so they aren't going to be able to appreciate that place and their healthcare systems and their ways of life and other things in the same way that you will. Because you're starting from scratch and taking on all of these experiences that they've had a whole lifetime to lead up to. So that to me is really interesting and really relevant. And I think it has a lot of relevance with medical systems as well, and these sort of routine things about life where when you come from a country like the United States, the US has a terrible healthcare system that is geared toward people who are very wealthy or making a lot of money off of patients instead of actually treating them and curing them of whatever is ailing them and preventing issues. It's very money focused, and it is a terrible system. And I think that is just an indisputable fact, because for as good as the quality of care can be in the United States, the underlying condition of being for money first, not for people first, it makes it so that it is extremely inaccessible even for people who have a lot of means, and that shapes a lot of cultural norms in the United States. I will answer that in just a second, Enrique, because I think that's a good and very, very relevant question as well. I'm wondering if it's my internet right now, but we'll see. Anyway, the stream has been going okay. Hello from New York. Welcome, Joe Simian. Welcome to my live. We've been talking about culture shocks and things like that. And I need to remember what I was saying, because it's very hot in here. Okay. I'm gonna wait for the frame rate to go back up. Okay. All right, so coming from the United States, being, native to the United States, where we have a frankly terrible healthcare system that is really only accessible to the very wealthy who can afford to use it without limits and without constraints. Coming to Western Europe, even to a relatively poorer country like Portugal, and a relatively wealthier country like Spain, which have similar systems, both places have comparably very good healthcare systems that are very highly developed and are more oriented toward treating patients and being preventative and what I would call people first, and so that is a huge difference. That can, for Americans, you come from a perspective of a culture where you are disencouraged from going to the doctor for everything, because healthcare is expensive. Even if you have good insurance, quite often you don't necessarily have all of your visits to the doctor. You only have a certain number that you can do before you start paying lots and lots of money out of pocket. You can go bankrupt from your medical bills in the United States and things like that. So there is very much a culture, even among middle-class people in the United States, and I grew up in a middle-class background. I was never desperately poor, but I was never wealthy either. So even middle-class people in the United States often come from a place where we are
simply reluctant to do any kind of care. We are simply reluctant to go to the doctor. We simply let things happen and only go in response to something going wrong. Whereas there's more of a culture in Western Europe and in most countries around the world of being a little bit more preventative, where um, you know, you are getting on top of things before they're big problems. You're going to the doctor before what you're feeling spirals out of control, before you need urgent medical attention. Um, and that is a really, really huge difference. And that, when talking about culture shock and all of these things, that can be a really big difference because, especially for Americans like myself, because, you're really having to retune all of your expectations and all of the ways that people really do interact with their healthcare, in these systems, and having to look at it from that perspective, because also putting yourself into these new systems implies that you're also taking part in them and meeting their expectations for that. So your doctor might have greater expectations for going more frequently to have checkups or revisions or what have you for things than you would be used to in the United States, because in the United States it would be so expensive that why would you do that? Or in the United States it's so expensive and everything is so quartered off that you need a referral to something, or you need to have a special appointment for something or what have you. Whereas, in Spain or in Portugal, for example, in my experience, you don't necessarily need a special referral to things, and things don't cost anything, or they cost very little, and you just go and your doctors encourage you to stay on top of things and go to your revisions and checkups and whatnot, and you don't have that pressure of worrying about the financial aspect of it on top of that. And a lot of Americans, I mean, you can go on TikTok and watch people who travel and live abroad, and it's a whole genre of people learning and discovering these sort of things about living abroad. And you can see people on YouTube as well, and on Twitch, I'm sure. Anywhere you see video, there will be people having these kind of conversations about it. I mean, ultimately for me, this is one of the biggest reasons why I could not see myself ever living in the United States again, is because, the healthcare is so much more of a problem and is so much less accessible. It is such a dramatically different sort of system to get used to in the United States versus the relative ease. For as much as we might complain about waiting times or other things in Portugal or Spain, ultimately, on the balance compared to the United States, it's just like night and day. Vou dizer tudo isso em português, já vou fazer, mas havia uma pergunta. I wonder what your opinion on gun culture is. I'm very anti-gun, so that's all. I do not really want to get political on here. The little sprinkling of political things that I may or may not have said today are about as political as I'm going to get on this channel, but one political thing that I don't have any problem with saying, because I have said it on my Twitter and I say it in private plenty, is that I am very anti-gun. I think the United States is actually considerably ridiculous about that topic, and it's one of the biggest reasons why I also would never live in the United States again. A pergunta foi o que é a minha opinião da cultura de armas nos Estados Unidos. Pois, neste canal eu não gosto de falar muito da política. As várias coisinhas, pormenores políticos que já mencionei aqui hoje, são basicamente tudo que eu vou dizer enquanto a política. Não vou entrar muito na política aqui, mas eu não hesito em dizer que eu sou altamente contra as armas e o acesso às armas assim. E eu não gosto dessa cultura. É um dos principais motivos porque eu não me vejo a viver nunca mais nos Estados Unidos, e eu hesito em visitar até os Estados Unidos por causa disso. Não hesito em dizer isso, eu já disse isso no Twitter e em tudo quanto é sítio.
Mas eu também não vou entrar muito mais na política aqui no canal porque o canal não é muito para isso. Mas isso é um dos pontos muito fortes para mim dos Estados Unidos que, culturalmente falando, faz com que eu não tenha vontade alguma de morar nos Estados Unidos e até, em certa medida, de visitar. There's some level of I don't even want to go back to visit the United States because of that, and that's all I'm going to add to that. I don't really want to. I just mainly on this channel I don't really like to focus on anything political. We're here for language and culture, but I have no hesitation in saying that I am absolutely. It's something that I think is bizarre, absurd, and it makes me not. I will never live in the United States again because of it, and it makes me not want to visit the United States either because of it as well. Ok. Eu ia dizer, eu tenho que lembrar agora. Antes do que eu disse. As mesmas ressalvas com relação aos Estados Unidos, não moraria por nada, nunca, jamais. O facto de você ter que dar disclaimer para algo tão óbvio deixa-me triste com o mundo. É algo triste, mas é a realidade do mundo, isso é verdade. Simples, pura e dura. I understand Sasha's point of view. I'm sure he loves his country, but he can see the flaws. Like me, I love Portugal, but I can see points of improvement. Yeah, I think for me it's also easier to accept the areas of improvement in Portugal and Spain, or Portugal and Catalonia, than the country that I come from. Para mim é mais fácil aceitar os pontos a melhorar em Portugal e na Catalunha do que o meu país de origem, por exemplo. Mas por falar um pouco do tema, que eu estava a falar um pouco dessa adaptação e o choque cultural e tudo que tem a ver com este tema, eu acho que estava a dizer alguma coisa quanto à pergunta. A pergunta foi interessante. Eu acho que sempre enquanto estrangeiros, temos a escolha de viver, ir morar para um país, por assim dizer. Temos a escolha, e é a nossa escolha. Temos a escolha livre e temos que fazer essa escolha para ir morar para um país. E, portanto, sempre vamos ter uma perspectiva diferente do que pode ter, e digo pode ter, uma pessoa nativa desse país de destino. Porque essa pessoa no país de destino, essa pessoa nativa, não tem escolha. Essa pessoa tem predefinidamente a existência nesse sítio. Ou seja, podem continuar a optar por morar nesse país, mas tinham que escolher ir morar para outro país, se quisessem. Mas têm como garantido a existência nesse país. Ou seja, não é uma escolha. E isso informa a nossa perspectiva relativamente ao estilo de vida, à cultura e à assimilação também. Por mais que possamos assimilar a essa cultura, sempre vamos ter essa apreciação cultural e apreciação pelo sítio que uma pessoa nativa não pode ter, porque temos essa escolha e temos a perspectiva de ter tomado essa decisão, essa escolha, etc. Isso dá-nos uma perspectiva de apreciação e uma perspectiva de ver certos lados do país de acolhimento que, como digo outra vez, os nativos não vão ter por definição, porque não se dão conta disso e não se podem dar conta disso, se é que me faço entender. Realmente é uma perspectiva diferente. Ser estrangeiro é uma perspectiva diferente.
E isso pode ter a ver com também o tema de hoje, que são sistemas médicos, são essas rotinas de vida. Um, no meu caso, por exemplo, eu sendo um americano dos Estados Unidos, sou dos Estados Unidos, um país que tem um sistema péssimo de saúde. Péssimo não porque não exista tratamentos muito eficazes e a possibilidade de ter um atendimento à saúde rigoroso, porque isso existe nos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm um sistema que, com dinheiro suficiente, podes ter acesso a tudo isso quanto à saúde preventiva e tudo mais, mas é um sistema girado por dinheiro e a existência simplesmente dita simplesmente dito lá depende muito do lado financeiro e não é um sistema gerado por as pessoas, então cria certos hábitos culturais em que, por exemplo, nós pessoas da classe média, eu cresci na classe média, nunca fui extremamente pobre e nunca fui rico, cresci na classe média. Um, um, mas se uma pessoa sair do país mesmo por pouco tempo, pode ficar com uma pequena ideia. Isso também é verdade. Isso tudo são perspectivas e essas perspectivas vão mudando ao longo do tempo que se passa num sítio e à medida que se vai integrando nesse sítio e podendo ver o quadro geral. Isso também admito. Mas por falar dos Estados Unidos, isso cria hábitos culturais nos Estados Unidos que o que eu digo é que nós temos certa. Um segundo. Ok. Tinha uma mensagem. Ok. Mas isso cria hábitos culturais em que, por exemplo, evitamos ir ao médico nos Estados Unidos, mesmo pessoas da classe média. Evitamos ir ao médico. Evitamos exames regulares de coisas. Evitamos utilizar o sistema porque o sistema é caro. Mesmo com seguros bons de saúde, tudo pode ficar caro muito rapidamente. As pessoas ficam em bancarrota por causa do sistema médico. E é um sistema que cria essa aversão à utilização. Que comparado com outros países, especialmente no mundo desenvolvido ou rico, como, por assim dizer, especialmente na Europa, no Ocidente, na Europa Ocidental, países com sistemas médicos que são direcionados às pessoas, ao cuidado preventivo e esse tipo de coisas, é radicalmente diferente. Já para começar, porque nos Estados Unidos tudo fica muito caro. Há sistemas bizantinos. A versão. A versão. Eu sempre digo versão com Z por hábito, mas eu sei que é versão. Enfim, temos sistemas bizantinos que são muitas vezes precisas de uma referência para certo tipo de tratamento e precisas de contactar com o centro e aprovar com o seguro médico e tens tanta coisa para fazer tratamentos simples ou para ter acesso a medicamentos ou o que quer que seja. Cria-se uma versão à utilização e quando nos colocamos aqui no estrangeiro, num sistema em que a expectativa é completamente diferente e os médicos têm uma expectativa de que tu vais utilizar o sistema, tu vais ao médico com regularidade para não só para tratar coisas que vão mal, mas também para prevenir males futuros, pois
é muito diferente e pode criar hábitos e pode criar fricções culturais que se tem que habituar também. Porque a pessoa tem que mudar completamente a perspectiva quanto a esse lado muito básico da vida. E isso é um choque cultural. Há toda uma indústria de tipos de conteúdo de pessoas dos Estados Unidos a morar no estrangeiro a descobrir como vai e como é de luxo o sistema de outros países. Tanto no TikTok, no YouTube, provavelmente no Twitch, onde quer que haja vídeos, vai haver algum americano a falar do quão maravilhoso o sistema de saúde é noutro país. Simplesmente porque tu podes ir, não pagas grande coisa e tratam-te com dignidade, tratam-te dos teus problemas, mas também visando prevenir problemas no futuro também. E que muitas vezes não precisas de passar por todo um processo para tratar uma coisa mais complicada ou uma coisa mais grave, e acaba por ser mais eficaz porque não precisas de te preocupar com detalhes assim. No meu caso, a minha experiência, eu sempre fui assim informado e é isso. Luxo pelo preço, a qualidade não deve fugir muito do... É exatamente isso, é luxo pelo preço. É luxo pelo lado financeiro. E isso, no meu caso, eu sempre digo que é por causa disso que os sistemas de saúde são um grande motivo para mim de nunca mais morar nos Estados Unidos. E realmente é um dos fatores, um dos dois fatores principais, porque eu não me vejo nunca mais a morar nos Estados Unidos. Acho que era isso que eu disse antes, que eu precisava de traduzir. E eu não escrevo com C cedilha, é verdade. Eu fiquei estupefacta quando soube que a saúde nos Estados Unidos era um luxo. Sim, é um luxo para quem pode pagar. Se não podes pagar, realmente a vida é muito complicada. A vida é muito complicada. E custa muito. As pessoas pagam muito por ter acesso péssimo ao sistema. E comparando com a Europa, comparando com Portugal, um país relativamente mais pobre, ou Espanha, um país que não é tão pobre assim, relativamente mais rico do que Portugal, ambos os países, para um americano, uma pessoa como eu, têm um sistema de luxo, porque são sistemas eficazes, eficientes, que, muito apesar das queixas das pessoas nativas, funcionam para atender à saúde e às necessidades da saúde das pessoas. E há diferentes perspectivas e expectativas por parte dos portugueses e dos espanhóis. Mas vindo de outro país como os Estados Unidos, em ambos os casos, os sistemas são, em termos relativos, super eficientes, super rigorosos, atendem muito bem a problemas menores e mais graves. E também há um certo tipo de transição de fazer um ajuste nos hábitos para ir com um pouco mais de assiduidade, de não esperar até o pior momento, de não simplesmente tomar um ibuprofeno para tudo e esperar que tudo fica melhor depois, etc, etc. Isso tudo faz parte de uma experiência cultural que também é informado pelo lado linguístico, e é assim que eu queria concluir aqui, porque tudo é relacionado. O lado linguístico é completamente interligado com o lado cultural, e tudo isso tem a ver com os sistemas em que crescemos e a que estamos habituados. Em que teria de vender a casa para pagar a conta do hospital é realmente é absurdo. A meu parecer é algo super absurdo. Yeah, so, I just, to sort of wrap all of these things up, it's just that I think that this is an interesting topic in terms of culture shock, because there are so many different lados to it.
There's so many different sides to it. You have the cultural side um, that is informed by the systems that are in place in any given country, wherever you might be, which is obviously intimately connected to the linguistic side of things, because you have to learn the language in a way that is culturally informed, and they're all sort of tied together in a way that does have its ups and downs. And it really does change your perspective and your habits and who you are as a person when you're using the systems in that sort of a way. Tem história. Pois é. Alguma vez sentiste que foste tratado melhor por ser estrangeiro, Sasha? Vou-te explicar porquê. Sinto que para quem é branco e vem de um país desenvolvido, a experiência é diferente. Isso é um pormenor que claramente é real. Eu já também tive algumas perguntas de pessoas de Angola ou outros países africanos. Eu acho que, especialmente aqui na Europa, isso é um facto real da vida. Existem privilégios e eu também beneficio desses privilégios. Eu acho que o meu país de origem, em muitos casos, favorece um bom tratamento porque é visto com bons olhos, de forma que muita gente de outros países não é. Isso também é uma realidade. Eu não acho que seja em grandes extremos, mas também é algo real também. Com toda a certeza é real. Aqui no Brasil é gratuito, tem quem reclama, pois é. Sim, em Portugal e Espanha muita gente reclama porque querem e têm expectativa de um sistema melhor, com menos tempos de espera, mais disponibilidade de médicos e de enfermeiros e etc, etc, etc. Em qualquer caso vai haver quem reclame. Qualquer sistema vai ter críticas, merecidas ou não. In Brazil, João Marques said that in Brazil it's free, and there are people who still complain. I mean, that's true of anywhere. Even in Spain and Portugal, people complain about waiting times and the availability of doctors and whatnot. Anywhere that any kind of system that you might be in, there will be critics and criticisms and whatnot, whether they're warranted or not. So that's normal. I would definitely expect that. De não querer voltar. O que os meus pais acham da decisão de não querer voltar para os Estados Unidos? Os meus pais não se dão por isso, pois não se preocupam com isso. Gostam de vir cá visitar, reconhecem os lados positivos de que eu falo, tipo hoje e de outros mais, e vivem em paz total com essa decisão. Graça Silver asked what my parents actually think of my decision to never live in the United States again, and they're totally at peace with it. They see a lot of the things that I have been talking about, and the benefits to some of the things here that I've been talking about, among other things. So they're fine with it, and they very much enjoy visiting, so it works out for everybody. Don't forget my question, please. Let me scroll up, because I don't remember what your question was. Do you feel like it's best to do a ton of research prior to moving abroad? And this will be the last question, because we're going on 3 hours. But it is a good question, and I did want to answer it. Do you feel like it's best to do a ton of research prior to moving abroad, or go without expectations? I think it depends pretty much on what you're going to move abroad for. I think the more research you do, the better in almost any case. The better informed you are about any given place or any given situation, the better you are going to be able to handle unexpected things that you can't research.
So ultimately, I think doing more research is never going to hurt you, but you have to also be very careful to make sure that your sources are good sources. You have to be very careful to know how to filter out your sources and to understand whether what you're informing yourself with is biased or not, and where it comes from and what that represents in that country and what that means for the people from that country or place. Um, so going in blind is fine, and I think going in blind is more of something that you would want to do if you're in a situation where you're studying, or you're a very young person, doing something like maybe for the first time or something, and it's more of an adventure and less of a sort of changing your life decision, where that could lead to a life changing experience, but it doesn't necessarily have to be. But when you're more of an adult and you've gone through those sort of things already, then you're going to be wanting to, you know, do more research and not go in blind. So that's my perspective on that. Henrique perguntou se era melhor fazer muita pesquisa ou ir cego, entre aspas, sem informar-se muito sobre um sítio, neste tipo de situações, tipo quando se muda para o estrangeiro ou quando se pretende passar um tempo no estrangeiro. A minha resposta é que a pesquisa nunca faz mal, ser informado nunca faz mal, mas é preciso ter cuidado com o tipo de informação que se usa para se informar também. É preciso perceber justamente o que representam as fontes no país de destino ou no sítio de destino, o que representam essas fontes em termos práticos, em termos da situação da sociedade, etc. Porque pode haver fontes que não são tão fiáveis, por exemplo. Pode haver fontes que apresentam uma imagem diferente da realidade ou pormenores assim, então é preciso ter cuidado com isso. Mas eu também digo que ir sem ter noção alguma daquilo que vem é mais uma coisa para fazer enquanto jovem que vai ter essas aventuras de ter experiências pela primeira vez que podem ou não mudar a vida, o rumo da vida, muito mais do que uma pessoa adulta que já passou por esse tipo de experiências. Claro que uma pessoa que quer mudar tudo na vida pode ainda assim fazer isso, e estar aberta a esse tipo de possibilidades. Nunca se diz não, nunca se diz nunca, mas enquanto adulto que já passou por essas experiências transformativas, pois já é melhor e mais aconselhável fazer mais pesquisa da região, do país, do sítio de acolhimento ou de destino, porque isso ajuda com o imprevisível, com as coisas que não podes ter tanta preparação com pesquisa para enfrentar, por exemplo. Podes enfrentar situações em que tens que ter certo nível de conhecimento e perceber como funcionam as coisas para poder reagir de forma adequada ou ter uma perspectiva, uma noção de como são as coisas mais adequados. Então é isso. So, with that being said, I think that this discussion has been a lot more interesting today, thanks to the chat being able to interact, because yesterday we did not have that. But it's been about 3 hours, so I'm gonna have to go eat dinner and also edit and also do other things. So I'm gonna end the live here, but I wanted to have this extra live to actually talk about these things. And be able to do this again and do it
properly. So the live from yesterday is gone. That video is not going to exist, but this live will be on video like all the other lives. So this live will be available for you to watch afterward if you missed something, as per usual. And just would like to remind you that if you enjoy these kinds of topics, you can join the Discord. The link is in the description of every live, where there are lots of people who are interested in Portuguese, linguistics, cultural topics, and more. You can come chat with us. It's always a fun time. I'm on there. You can chat directly with me. It's a great way of getting into contact with me as well, but as well as other people who have those interests. If you'd like to support me and my channel, you can do that on, where is it? At this link, buymeacoffee.com/Dashinka, that is on the screen. You can support the channel, support me, buy me a coffee. You know, you can do all those things. That helps keep my videos ad-free, although my videos will never have ads. But if you want to, since I don't have the super chat function, because I don't monetize my channel, that's the way that you can support me there if you'd like. And yeah, so it's been great. I'm glad to get back on doing lives. I don't know when exactly I'm going to be doing lives again. It depends entirely on the topics that I have to talk about. But I will still be posting content. I have a video that is coming out in the next coming days, as well as, you know, I'll be doing another video in September, and all that is happening as well. So I'll let you know on a post on YouTube when I'm going to be going live again. I would like to go live at least once a month, but I'm not going to guarantee that because it depends on how much work I'm doing and the topics that I have to talk about. If there are things you want me to talk about, if you're watching this on the video later, leave me a comment. Otherwise, let me know in the chat. And yeah, so that's pretty much all I've got. Agora em português eu vou contar simplesmente que eu já lá vão 3 horas, então eu vou terminar a live aqui, porque já falámos dos temas que queria apresentar ontem e com a live desastrosa que foi ontem. O vídeo da live de ontem não vai ficar mais no canal, já desapareceu, não vai ser. Este vídeo desta live vai ficar no canal como sempre, como as lives sempre ficam. Como não tivemos travagens hoje, está tudo certo, está tudo bem, não há problemas e eu vou deixar tudo como sempre. Agora, tem um vídeo que vai sair nos próximos dias. Eu vou voltar com mais um vídeo em setembro. E não sei exatamente quando vai ser a próxima live, eu vou avisar com uma postagem no YouTube. Mas não posso garantir que vão ser uma vez por mês, mas gostava que fossem. Depende sempre dos temas e da minha disponibilidade relativamente com o trabalho, pois muitas vezes eu trabalho muito e não tenho tempo. É simplesmente isso. Mas então, eu vou avisando no YouTube, tanto no YouTube como no Discord e outros sítios. That frame rate is looking real suspect. Ok. O Discord é uma ótima forma de falar com pessoas que partilham os mesmos interesses que toda a gente que está aqui no chat e tudo mais. Pois é um sítio onde se pode falar da linguística, de português, de cultura e muito mais, com pessoas que têm esses mesmos interesses. Recomendo vivamente entrar no chat no Discord. O link de convite fica sempre na descrição dos vídeos e das lives. Então está disponível para entrar e começar a falar connosco. Podes entrar no Discord e falar diretamente comigo também, mas também há muita gente interessante que tem muitas perspectivas diferentes e conhecimentos diferentes no Discord, então é uma boa opção. Mas também, outra coisa é que se quiseres apoiar-me, se quiseres pagar-me um café, podes fazer isso aqui. Eu não tenho superchats no canal porque eu não monetizo o canal, nunca vou monetizar o canal, nunca vou colocar publicidades no canal. Não vou colocar nunca publicidades no canal, eu não gosto, acho chato e não compensam.
E por isso não tenho super chat aqui. Algumas pessoas já me comentaram que queriam dar-me um super chat ou algo assim. A opção de fazer isso é mediante Buy Me a Coffee, o link que está aqui, onde me podes pagar um café pontualmente, às vezes que quiseres. E era isso. Fico contente de ter podido. Fico contente de ter podido voltar às lives. Eu pretendo voltar com mais conteúdo durante este período final do ano e vamos lá vendo. Mas por agora já está tudo. Eu estou a ver do Eric. Eu vejo e podes deixar um comentário depois que eu olho em mais detalhe. Love ter. É engraçado. Então, muito obrigado a todos. Thank you everybody for coming. I'm really glad that you are all here, and I'm glad to have the chat as lively as it is. And I will see you guys next time. Thank you so much.